Fala galera do Curumim, tudo bem? Beleza? Estamos hoje para trazer mais uma live para vocês hoje com um cara que é muito fera. Ele é um cara que atua em vários aspectos da nossa dos quadrinhos, da animação, enfim. É um cara que tem muitas muitas vertentes, muitas habilidades e com certeza, enfim, é um cara de primeira. Só estamos esperando ele aparecer aqui pra gente, ele conectar conosco. Já, já a gente vai aparecer o link dele com a gente aqui. Ok. Estamos no aguardo. É o Valu Vasconcelos, responsável pela Valu Animation Studios, que não só produz, né, animação, como ele também é um desenhista, enfim. A gente vai falar de tudo um pouco aqui. Só estamos esperando o nosso convidado aparecer. Não está carregando. Enquanto isso, vamos aguardando. Vamos tentar aqui um contato com o valor no nosso outro. Não avisou, Flávia? Putz. Eu não sei o que está acontecendo. Olha aí o nosso querido pastor Benivan. Esse aí está sempre acompanhando a gente, desde da live com o Márcio Seixas, ele veio e, enfim, acabou virando nosso seguidor, nosso fã. E o nosso compromisso é com vocês, gente, de trazer. Ó, o valor aí, ó. Nosso convidado chegou. E eu apanhando aqui do Instagram. Maneiro, né? Aguenta aí, Valu, que eu tô fazendo. Eu tô fixando aqui o, o post e vou te chamar. É um minutinho. Pastor Benivan, nosso convidado de hoje é esse cara que chegou aí, da Valu Animation Studios. O nosso querido Valu Vasconcelos, que é um cara fantástico. Um artista muito legal. Tem tudo a ver, né, Valu? Galera, eu preciso ter o feedback de vocês a todo momento a respeito do som, ok? Se o som der problema, vocês me avisem, principalmente o meu, ok? E se for com o do Valu, vocês também, por favor, informem, mas não deixe o áudio ficar picotando. Infelizmente, a gente teve alguns problemas de áudio ontem, mas na verdade não era nosso. Salve, mestre! Fala tu, Tony Stark, com seu hub. Tudo bom, cara? Pô, há quanto tempo, parceiro? Cara, desde aquele churrasco gostoso, bonito, maravilhoso, com docinhos e acepipes, e até hoje eu não esqueci, fiz docinho, inclusive docinho. Senhora sua mãe, pode mandar um beijo, patroa também. Queremos Valeu. mais. Pô, teremos. Assim que a gente acabar essa loucura toda que a gente está vivendo, né, cara? Ah, pois é, cara, tô doido pra ter contato de novo com todo mundo, tá brabo. E logo tu, cara, que é um cara que se destaca nos eventos, né, bicho? Cara, se eu te dissesse qual era a minha agenda para esse meio pro final do ano, eu ia ficar louco.
Eu tava indo para Budapeste, cara. Caraca. Eu ia passar por Budapeste, tem umas reuniões de negócios ali pro meio da Europa, na ida e depois na volta. Pô, várias paradas. Agora imagina como é que eu tô. A mão tá assim. Pô, tu parado, né? Inclusive, cara, eu acho que é um tópico até interessante para a gente conversar. Primeiramente, não. Gostaria que você fizesse a sua apresentação, as coisas que você faz, as suas influências e tudo mais, para depois eu poder pegar num outro aspecto. Então, Vamos aí. Então, cara, eu nasci Wagner Luciano Leite Vasconcelos e me transformei logo na primeira infância em Valu por conta de um personagem que era o Valu San. O Valu San, quando eu tinha 9 anos de idade, era um ninja que eu desenhava. E aí eu tinha um amigo meu chamado Rafael dos Santos Novo, que por conta do Jubilu, lá, Armação Ilimitada, esse negócio todo, a gente começou a gostar dessa coisa de juntar os nomes, né? Essa coisa da minha época de nome composto e tal. Ele virou Hassan e eu era o Valu. Só que Hassan é muito próximo de ração, né? E ele era do Rio Grande do Sul. E eu, carioca, zoeiro pra caramba, bicho, zoava o cara, né? Então ele parou de se auto-intitular Hassan, mas eu continuei a assinar os desenhos como Valu. Só que era muito pra mim, né? Assim, era meu personagem, era coisa pra mim. E aí, cara, minha adolescência foi chegando e eu tinha um grupo de dança, que ele evoluiu para uma boy band, e inclusive nós gravamos LP, assim, foi uma época de muito garbo e elegância, muito legal. E o produtor, que é o DJ Robson Vidal, ele continua sendo DJ e produtor, só que não é mais meu produtor, né? Ele sabia que nas internas os meus amigos íntimos me chamavam de Valu. E eu me apresentava oficialmente como Wagner, tal, sério. E ele do nada começou a largar. Esse aqui é o Valu. Eu falei, cara, isso aqui é só entre nós, brother. Aí a minha seriedade, como é que fica? E daí começou a falar pro outro, que falou pro outro. Aí a letra da música, inclusive, foi assinada como Valu, foi para as gravadoras e para a rádio, já divulgando esse nome artístico. E daí nunca mais voltou a ser Wagner, cara. Hoje em dia nem minha mãe me chama mais pelo nome, assim, muito, muito doido. Eu tenho dificuldade na rua se me chamarem de Wagner de responder, assim. Sabe aquele meio segundo assim que você fala. Sou eu, rapaz. porra, até para assinar o cheque deve ser difícil, né? Aqui hoje em dia não se usa mais, mas na época do cheque. Não, eu não assino cheque já tem 10 anos, cara. Eu já odiava utilizar cheque, era só utilização online e tal. Pô, então, foi até isso, cara. Não, e Valu é só, pô, 4 letrinhas, brother, pra fazer autógrafo, pra assinar, pra dar visto, pra tudo é a glória. Muito bom. E como é que você começou nesse ramo de desenho aí? Você falou que desde pequeno você já tinha criado o seu personagem. Quem te influenciou? Quem você se inspirou para desenhar? Como é que foi essa trajetória? Desde muito pequeno. Pô, dá um abraço aqui pro Canico de Moda Nerd, um parceiro. Você deve conhecer, inclusive, o Kitsune. Inclusive, é uma das novidades que vão rolar aqui hoje. Cara, eu desde muito pequeno eu desenhava, cara. Meu sonho, assim, eu sou velho. Vou fazer esse ano 47 anos. Então, pô, lá em 1973, quando eu nasci, não tinha essa coisa de um mercado, uma possibilidade de ter uma carreira de quadrinista, ou de animador, ou de empresário do audiovisual. Não tinha isso. Era muito a curtição pela curtição. E era muita coisa de Maurício de Souza, um pouquinho de Ziraldo, mas muito pouquinho mesmo, porque Ziraldo já era uma leitura um pouco mais velha, apesar dele ser ainda hoje o dono do Menino Maluquinho, esse negócio todo, e é de infância, mas era uma leitura mais, não sei, talvez mais elitista um pouquinho. Maurício era o cara. Eu aprendi a ler com Maurício de Souza, eu com 3 anos de idade. A dona Lúcia, minha mãe, caso esteja me escutando, a senhora mesmo, ela começou a me ensinar a ler. A história bonitinha é: eu queria te ensinar
a ter o prazer da leitura. Eu, particularmente, acho que ela estava de saco cheio de ficar lendo para mim. E aí começou, meu irmão, vamos dar agilizada. B com A faz Bá, B com E faz B, e vamos ler. E deu certo. Com 3 anos eu já lia. Quando eu cheguei para o CA, para aquele pré-jardinzinho que a gente tem, eu já lia minha própria história, eu já tinha uma familiaridade com quadrinhos, livros e coisas infantis, que eu tinha coleções em casa. Então, assim, minha vida de leitura sempre foi muito vasta, desde muito pequeno. Eu era um nerdzinho, eu devorava os livros. Às vezes eu fazia fanfic. Antes de fanfic ser um negócio, eu reescrevi meu pé de laranja lima. Para você ter ideia, isso com 6 para 7 anos de idade. Eu fazia versões da música do Vando nessa mesma oportunidade. Eu adorava, cara. E os desenhos animados que vinham na televisão, as coisas da TV educativa que se transformou na TV Brasil, né, se desmembrou em TV Cultura e TV Brasil, eu via muito. Os Daniel Azulay me influenciava muito, Plim Plim, Mãos Mágicas, era uma referência muito grande. Eu aprendi a desenhar coisas mais comerciais, vamos dizer assim, com o Daniel Azulay. Eu tive a oportunidade de participar num programa dele, quando eu já estava no ensino fundamental. Ganhei uma medalha de honra de desenho no programa dele. E para minha felicidade, sei lá, quando eu tinha 25, eu estava casado já. Então eu já tinha 25 para 26 anos, e eu trabalhava fazendo capas de CD. Eu fui para a Angel Records, que era uma das empresas que eu prestava serviço. E lá eu vi um cartaz do Daniel Azulay. Eu falei, putz, eu aprendi a desenhar com esse cara, que bacana, ele está aqui. Aí o Leão Lebovitch, que era o dono da gravadora, falou, você gosta do Daniel? Pô, vou falar com ele. Eu falei, você tá de brincadeira. E eu estava fazendo um CD para Bia Bedran na época, um CD infantil até. E aí fui lá entregar a capa, foi aprovada, ela gostou, coisa linda, e ele me veio com um livro dessa idade, brother, dessa idade. Eu, pô, que legal, o livro do Daniel Azulay, pô, muito obrigado. Aí o cara me abre o livro e tá lá com as letras de garrafais pro meu amigo, falou, um algodão doce para você. Meu irmão, eu quase tive um ataque no coração, cara. Eu quase tive um ataque no coração. Pô, aqui, eu falando contigo, a mão gela. A mão tá gelada nesse livro. E aí eu já fazia computação gráfica na época. Eu falei, cara, como é que eu posso retribuir esse presente, cara? O cara acabou de mudar minha vida. Eu tô borrado, todo borradinho aqui agora. Eu falei, vou modelar o professor Pirajá. Eu modelei e animei o professor Pirajá. E aí peguei o telefone do estúdio dele, liguei para ele, pô, Daniel, muito obrigado, eu sou seu fã, aprendi a desenhar muito com as suas técnicas naquela época. Ele, pô, na respondeu, eu falei, não, lá atrás mesmo. E aí ele, sério, que legal. Eu falei que eu tinha um presente para te dar, cara, em agradecimento ao livro que você me deu. Aí ele, pô, vem aqui no meu escritório. Eu falei, tu tá de brincadeira. Assim? Ele, não, vem cá, cara, eu quero te conhecer, que legal. Aí falei que tinha ganho a medalha de honra médica, até esqueci de levar para ele, deve ter levado. E aí, chegando lá, ele botou o CD-ROM, na época era CD-ROM, né? Hoje nem tem mais isso. E ele falou, cara, dá para fazer isso no Brasil? Porque era um professor Pirajá dentro de uma casinha de árvore, descendo com o guarda-chuvinha dele flutuando e tal, e falando uma parada. Ele, pô, dá para fazer isso no Brasil? Eu falei, dá para fazer isso no Brasil, eu faço isso todo dia, é minha profissão. E aí o cara pirou, né? Aí já imaginou as chicórias, já imaginou as coisas. E aí, pausa nesse ínter. Conheci a Beth, a esposa dele, gente boa. Depois eu fui descobrir que ele era meu vizinho. No apartamento que eu morava, assim, ele era, sei lá, 2 quadras era o apartamento dele. Aí a gente, logicamente, começou a se encontrar mais vezes, né? Passou uma par de anos, me manda um telefonema, manda uma mensagem, uma produtora que ia fazer um programa novo, que era para o canal Futura, chamado Azuela do Azulay. Olha isso. A Daniel Azulay, anos passado,
falou, cara, eu vou fazer esse programa que vai misturar 3D comigo e alguns bonecos, e eu só confio numa pessoa no Brasil para poder fazer esse tipo de coisa. Quem era a pessoa? Cara, eu assim, pô, eu tava recém-casado, cara, começando a vida, morava no quarto de sala e tal. E aí me vem uma produtora assim, boladaça. Porque ela, logicamente, quando pegou o projeto, já sabia quem botar em cada lugar, já tinha os seus nomes dos medalhões e tal. E aí ela veio no meu apartamentinho, quarto de sala, eu ficava num cachimbinho. Ela, quem é esse tal de Valu aí? Que ele só faz o programa se for com negócio de Valu. E ela não me conhecia, né? E aí ela foi ver o portfólio, ela entendeu por que era só comigo que podia ser feito, assim, podia com outras pessoas, logicamente. O Brasil é muito grande de talentos, mas particularmente eu era realmente uma das pessoas que me destacava, só que não era da curiosa, não era da panelinha, né? Uhum. E aí foi muito engraçado. E nesse mesmo projeto eu tive a honra de conhecer o Márcio Motocani, que trabalha no canal Futura, que a primeira frase que ele me falou é: eu odeio 3D, que era o que eu estava fazendo. O nosso primeiro, quando teve 8, ele me viu, deu 3 passos na minha direção: eu odeio 3D. Só para você ficar sabendo, mude minha ideia. Ato contínuo, passado a produção toda, o mesmo Márcio Motocani veio com todo sorriso, um abraço, apertado. Palu, eu não sabia que você existia, você mudou a minha ideia, o personagem tem vida. Esse programa ele foi indicado para o Prêmio Internacional Prix Jeunesse, que é o maior prêmio de conteúdo infantil do mundo. Ele nessa primeira temporada ele ficou em segundo lugar. Aí fizemos a segunda temporada, ele ganhou um prêmio. Pô, foi assim, uma jornada. Para você ter ideia de como não acabou, lembra do Xuxinha, que foi feito pela Labocine, o filme? Xuxinha e Guto contra o monstro, não sei das quantas, monstro do espaço. Daniel foi visitar a Labocine numa das conversas com o Gustavo, que depois virou meu amigo também. Aí falou, pô, tem negócio de 3D nesse filme, tem que fazer animação, misturar isso tudo. Só tem uma pessoa no Brasil que faz esse tipo de coisa. Me indicou para fazer o Xuxinha e Guto também, cara. Caraca! Aí fui ter a reunião, acabou não rolando, porque assim, tinha uns encargos de produção, tinha que ser com o pessoal deles e não com o meu pessoal, mas foi bacana. E ele virou um grande amigo, cara. Virou um grandíssimo amigo, que perdemos, infelizmente, há pouco tempo. E, cara, foi uma jornada maravilhosa. E aí, voltando à pergunta original, que você perguntou, fiz um preâmbulo que eu lembrei do Daniel, assim, pô, veio até um sentimento de saudosismo agora. Eu comecei muito cedo, cara. Eu comecei, assim, o primeiro dinheiro que eu ganhei profissionalmente fazendo desenho, eu tinha 10 para 11 anos. Caraca! Eu morava na Nossa Senhora de Copacabana, esquina com Francisco Sá. Mentira, esquina com Souza Lima. E aí, nessa Souza Lima, tinha um restaurante francês, Le Vianpot. E ali tinham cartazinhos feitos à mão, mostrando ali o que seria o prato do dia, que mudava 2 vezes por semana. E aí, por acaso, eu fazia isso com muita facilidade, cara, nessa época. Hoje, minha filha tem 13 anos, ela faz também. Eu fico lembrando, falei, nossa, passou, né? Passou o gênio. E aí eu entrei num restaurante e falei, quem é que faz esse negócio aí? Aquele menino desse tamanho, pedante pra caramba. Aí o cara, não, tem profissional que faz. Deixa eu falar com o dono. Eu sei fazer melhor. E eu fico imaginando, assim, lembrando. Aí o cara falou, me prova aí que a gente conversa. O cara falou, logicamente, para poder eu meter o pé e não encher mais o saco. Só que eu levei a sério. Eu fui no armarinho, comprei lá uma cartolina, comprei um pincelzinho, tinha um guache em casa e pintei. Levei para ele e era realmente melhor do que o cara fazia. O cara devia estar de saco cheio, fazer de qualquer jeito. E eu fiz tudo, pô, detalhadinho, com aqueles arabescos todos. Aí o cara, putz, sério que você faz isso? Eu falei, eu acabei de fazer, cara. E aí, quanto é que você me paga? Aí o cara me pagou uma filipeta, pagou, sei lá, uma bala e mais um pé de moleque.
Mas todo dia, assim, toda terça e quinta, eu tinha o dinheiro desse cartazinho. E aí eu fiz durante várias semanas até encher o saco. Assim começou minha vida profissional como desenhista. Pô, Desenhista maneiro, e né? pintor. E pintor. Pois é, cara, eu acho que é mais uma vertente, né? Que até quero abordar contigo a diferença do desenho normal, vamos dizer, né? Para pintura, porque já tu é um cara que a sua habilidade de desenho ela é bem extensa, né, cara? Pois é, cara. É só tempo de trabalho, cara. E eu gosto também, né? É uma coisa que eu estudei muito quando era moleque. Então, e daí você, por exemplo, você falou essa questão do Daniel, né, que eu acho muito interessante, mas do desenho para animação, como é que tu migrou de uma coisa para outra? Ou como, na verdade, não é que migrou, né, mas como você descobriu que havia outros degraus ali? Como foi essa... Cara, por incrível que pareça, mesma fonte, TV Cultura, TV Educativa, TVA. Na Cara, que mesma época foda. que passava o Plim Plim, passava o Daniel, passava um curso de inglês online, foi onde eu literalmente aprendi boa parte do que eu sei. Inclusive, a música que eu até hoje eu lembro foi por conta desse programa que é Vamos Falar Inglês, que é o Enjoy the Silence com The Depeche Mode. Sei lá de cabo a rabo até hoje só por causa desse programa. Passava também making-offs de animação. E aí, logicamente, eu ficava que nem uma mosquinha colada na tela, né? Porque, assim, não existia a possibilidade, logicamente, de eu fazer, porque ela na época da truca, aquela coisa toda enorme, eu não teria um equipamento para aquilo. A primeira vez que eu me aventurei de verdade a fazer uma coisa mais profissa foi na mesma época do cartaz, porque eu fazia flip no caderno da escola, porque como um bom nerd eu terminava muito cedo a prova. E trabalho de escola sempre ficava ali meio bestando. E aí, como eu não tinha muito o que fazer, eu pegava o caderno e ficava flipando. Que era fazer um desenho, aí passa uma folha, faz mais outro, baseado nesses programas que eu via de making-off da TVA. E aí um dia, eu falei, por que eu não faço um de verdade? E aí eu descobri por que eu não fazia um de verdade, porque era caro. Eu corri atrás das livrarias e lojas que tinham lá de perto, onde se vendia acetato. Antigamente era feito no acetato, né? E o acetato vinha com um papel fino, que era tipo um papel manteiga cortado já no formato, e um acetato tamanho entre um A4 e um A5, assim, era metade do caminho. E aí eu fiz a minha primeira cena, que era uma transformação de um lobo, mentira, de um homem que apertava o cinto e aí começava a virar um lobisomem. Cena essa que minha mãe jogou fora porque ela achou que eram muitos desenhos iguais. Ela falou, por que você precisa de um monte de desenho igual? Vou pegar um que eu acho mais maneiro, igual a um, e jogou o resto fora, cara. Falou, parece um monte de desenho que foi repetido. Mãe, era uma sequência, né? E pior que uma taxa desse tamanho de desenho, cara. Era muito desenho. Era muito desenho. Aí, assim, meio que parei. Porque o meu objetivo nessa época era ser quadrinista, fazer tirinhas pro Jornal do Brasil. Isso eu tinha 11 para 12 anos. Eu comecei a estudar, fazia, sei lá, dezenas de cursos no Senac. Fiz desenho em quadrinho com um cara que ele era um agente que levava a galera para fazer quadrinho na Europa. É muito bom, inclusive. O cara brabão, assim. Eu tinha um traço muito bom, gente. Tinha uma narrativa boa, só que eu esquecia que eu era muito novo. Na minha cabeça, isso era... Você tem ideia de como eu era precoce? A minha primeira carteira assinada era com 11 anos de idade. Porque eu queria minha independência financeira. Tá certo, pô. Aí fui sozinho, tipo, cara, é que eu tenho que achar. Eu era tão novo que eu não tinha ética de dress code, de vestimenta. Pô, eu acordei, o cabelo todo despenteado, tipo parecendo o Chris do Todo Mundo Odeia o Chris, com a camiseta, que era moda na época, aquela que era toda furadinha, sabe qual é? Uhum.
aparecendo os mamilos, tudo mais. Tirei uma foto 3x4 achando que estava arrebentando. Tirei a carteira de trabalho, tirei a carteira de identidade, tudo com essa foto. Tu olha assim, pivetezinho, cara, moleque. Então, na cabeça, assim, eu já era um cara de 50 anos de idade, né? Independente, dono do meu nariz. E aí eu fui estudar pra caramba. Eu estudei com esse cara, fiz técnica de nanquim, técnica de guache, pontilhismo, coisas realmente bem intricadas. E, por último, a narrativa de quadrinho. Maravilhoso, assim, foi um baita aprendizado. Na época, assim, o próximo curso que eu estava fazendo era de datilografia, que durou um dia, que eu achei que era muito chato. Aí eu falei, isso não. É demais para mim. Mas foi assim, tipo isso. Só que essa jornada me levou até meus 14 anos, que eu fui, né, descobrindo como é que faz, aí ia para a Biblioteca Municipal de Copacabana para poder estudar mais narrativa, fui estudar, na época, Frazetta, fui estudar Manara. Eu tinha um amigo meu que tinha coleções enormes de quadrinhos europeus, então eu estudava aquilo, comia com farinha. E, ao mesmo tempo, o Spielberg estava entrando no desenho animado também. Ele tinha feito não sei se você lembra, que eles são muito velhos. Pô, se eu tinha 13 anos de idade, é velho pra caramba. Ele era que os garotos eram alienígenas que moravam na Lua, produzido por Steven Spielberg. Depois você dá uma procurada, assim, um negócio maravilhoso. E aí eu já viajava, pô, praticamente sempre na linguagem do quadrinho, mas eu dava aquela viajada, falei, nossa, que isso seria maravilhoso, rapaz, que eu podia fazer um negócio desse. Aí eu comecei a fazer os meus personagens, não para fazer um desenho animado, lógico que não passava nem na cabeça, mas já para fazer os meus próprios quadrinhos. E aí, quando chega aos 14 anos, o Jornal do Brasil fecha, ele fale. E aí os meus sonhos fizeram assim, né? Morreu o meu sonho. Eu falei, era um lugar próximo, né? Porque assim, não existia, vou trabalhar na Marvel. Não tinha isso. Não tinha, vou trabalhar na DC. Assim. O Jornal do Brasil era, sei lá, no caminho que eu ia para minha avó. Minha avó mora em Bom Sucesso. Todo final de semana eu passava na frente assim, tá chegando. Né? Eu levo assim, tá chegando. E aí do nada acabou. E aí eu fui ser um ser humano normal. Eu parei de fazer planos, mas eu continuei desenhando, continuei implementando inglês. Eu sou autodidata em inglês e espanhol, estudava espanhol também com os meus vizinhos, acabei falando muito bem. Aí, assim, eu entrei muito cedo na escola, com 13 para 14 já estava no segundo grau, já tinha ido para o segundo grau. Então ali eu já comecei a ver coisas diferentes, eu participei de grêmio da escola, eu comecei a fazer jornal, desenhando, eu desenhava em roupa, eu ganhava dinheiro desenhando na roupa dos outros, porque na época tinha um lance da minha avó, eu era muito pedante, segundo a minha avó, tinha muito nariz em pé, e aí ela chegou para mim e falou, se você cortar tudo dele, ele vai ficar mais humilde, ele vai ficar mais tranquilo. Só que na minha cabeça, cortou tudo, vou me virar, né? Eu já tinha trabalhado de carteira assinada, não vai ser não ter dinheiro que vai me fazer problemas. E aí, assim, as calças na época, eu era do heavy metal, que você também que eu sei. Aí tinha o negócio do grunge e tal acontecendo, as calças rasgadas, eu rasgava minha própria calça. A galera, rasga a minha também, porque eu fazia de bonitinho, desfiado, botava umas linhazinhas no meio, um negocinho, tinha um malangandã. E como a calça estava ficando surrada de velha, porque minha mãe realmente levou isso a sério, eu comecei a desenhar naquela parte que estava meio esbranquiçada. E aí ele olhou assim e falou, nossa, irmão! Que era, eu fazia tipo uma capa de disco na calça. Caraca. Com nanquim e tal. Aí a rapaziada, faz na minha. Eu comecei a ganhar uma grana dentro desse mundo encantado aí. E aí isso me puxou para ser o desenhista da escola, que me levou para o Grêmio, que me levou para desenhar no jornal da escola. A gente reativou o jornal da escola dessa forma, modernizou a linguagem, e aí eu entendi, falei, que legal. Que me levou para o mundo dos amigos meus, um pouco mais velhos, que tinham acesso a mais dinheiro, mais revistas importadas. Eu conheci o Felipe, o apelido dele era Theo, que depois foi trabalhar na TV Brasil, inclusive, e ele tinha tudo que eu não podia ler quando eu era moleque.
Manara, que é para adulto, Valentina, para adulto. Só que, puxa, cada traço assim europeu de você chegar e chorar, né? E aí meu game aumentou. Porque eu comecei a ter acesso não só àquelas coisas que tinham mais corriqueiras de fazer rapidinho, de mainstream, mas eu comecei a ter acesso a uns caras que eram muito bravos, que desenhava a Vera, que tinha aquarela bacana pra caramba, que tinha os guaches maravilhosos. E aí você vai vendo coisas e você não consegue mais desver, né? Mas ainda assim, o caminho não era muito de trabalhar com isso, era mais pessoal. Desenhar, assim, trabalhei como integrador de lente de contato, só que a arte vinha junto, né? Eu estava na empresa de lente de contato e via a logomarca do cara e falei, putz, isso é uma bomba, cara, isso é muito ruim, faço melhor. Mesma coisa, né? Aí o cara, sério? Aí, pô, sério, olha só. Aí, pô, desenhei, era uma águia, inclusive, da Unilens. E aí virou a marca da empresa, o cara bordou em tudo quanto é lugar, nunca me pagou um centavo. Seu Darcy, é esse dinheiro, hein? E aí a vida foi andando, cara, mas foi andando muito longe da arte do desenho em si. Era mais um lance do. Assim, a arte era um sidekick, né? Era um caminho que volta e meia trabalhei. Eu trabalhava com som, trabalhei como engenheiro de som durante muito tempo. E aí a empresa do lado, que era do mesmo dono, fazia multimídia. E eu achava o trabalho uma porcaria. Assim. Aí um dia eu desenhando, eu falei, cara, isso é muito ruim, sabe disso, né? Mesmo esquema. Aí lá vai eu desenhar para multimídia. E assim foi andando até que, nesse mesmo local que eu trabalhei com áudio, eu conheci um cara chamado Fúvio Maia, que hoje em dia é diretor de cinema, de televisão, trabalha com multishow, um monte de coisa legal. E ele veio com um programa dizendo, pô, posso instalar na sua máquina, que a minha máquina era a melhor do prédio, que era a máquina do estúdio de som. Que programa é esse aí? Ele, não, que eu quero fazer um passeio virtual, que eu já não sabia o que era. Isso a gente está falando quando eu tinha 23 anos. Isso era 96, 95, por aí, assim. Época de 386, essa DOS. Só para, né, coisa de DOS. Ô, tempo e bom. Aí, né, pra você ter ideia, o HD do meu computador tinha 1 mega. E era o HD mais power do prédio. Ele chegou, pô, eu queria fazer um passeio, saindo aqui da Rua do Ouvidor, indo até o Largo da Lapa. Eu falei, como assim? Porque nada disso, né, me era familiar. Hoje, até o moleque entende o que é isso. Mas na época não era. Eu falei, como é que é esse negócio aí? Não, eu vou construir o centro da cidade em 3D. E aí, pô, me explica primeiro o que é 3D. Vamos aí, né? Vamos por parte. E ele foi me explicando. Eu falei, pô, não, por gentileza, explica, mas instala isso aqui. Quero ver esse negócio funcionando. E aí eu falei, pô, Fúvio, como é que modela esse negócio? E ele não queria muito me dizer como é que modela, falou, liga ponto, vai ligando os pontos aí que deu certo. Aí eu falei, fala de uma égua, tá tudo certo, ok. Tá no meu computador, ele instalou lá no DOS. Ele nunca chegou a fazer esse tal passeio, mas no dia seguinte eu virei à noite e modelei o teclado do estúdio. Porque eu já era desenhista, tinha visão espacial e era nerd de matemática. Ele falou, pô, liga ponto, polígono, triângulo, toma aí. Aí eu fui olhando, isso aqui é um retângulo, isso aqui é um triângulo, isso aqui, pô, é um quadradinho, eu montei um teclado. Isso me levou a Beto Braga. Beto Braga, que hoje é padrinho da minha filha, virou cliente, amigo meu, assim, irmão de infância, olhou aquilo e falou, pô, que legal, tu tem talento, cara, mas esse programa é uma bosta. E eu odiava, era uns 3D Studio, 3DS, não, nem era o 3DS Max, era o 3D Studio mesmo. Isso... Essa época é 3D Studio. 3D Studião, assim, cara. O Chita aqui ligando os pontos, boa, né? Pois é, brother. E aí ele tinha um estúdio mesmo de computação gráfica, ele trabalhava com isso. E aí eu falei, pô, que legal. Mas até então ele estava lá, eu estava aqui, até que o dono do estúdio falece.
E aí o filho dele falou, pô, você pode trabalhar com minha madrasta ali. Aí eu falei, eu acho que não, né? Eu acho que não quero, não. E eu tinha uma grana meio que guardada, eu falei, pô, vamos visitar Beto Braga. Beto Braga é esse do 3D. Uhum. Aí, pô, legal. Só que o meu visitar é, tipo, pra sempre, né? Eu cheguei lá e ele falou, ó, a casa é sua, era um prédio de 3 andares, com várias empresas de audiovisual, ele de computação gráfica, tinha ele de edição profissional, transmissão de vídeo, outro de design. Aí estamos nós lá. Vira a primeira noite. Ele, pô, você não foi embora? Maneiro, já gostei de você. Vira a segunda noite. E vamos aí. E eu só olhando, né, cara? Eu falei, pô, maneiro, legal. Ele fazia, na época, a coqueluche eram letrinhas voando. Sim, era um macho, né? A letrinha voava, formava um nome e brilhava no final. Era o luxo da época, né? Eu tô olhando a letrinha voando, na minha cabeça só vinha Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Pô, se a letrinha pode voar, uma nave também voa. Não, pô, primeira coisa que eu pensei. E aí, quando ele ia dormir, eu ficava na máquina ali modelando e fazendo uns renders. Aí o primeiro render que eu fui fazer, cara, era a traseira da nave e uma luz que ia dissipar, que era da turbina. Essa luz ficou 2 dias renderizando, um frame. E aí ele olhou para minha cara e falou, ó, vamos explicar uma parada que é muito legal, que é pós-produção, tá? Tem coisas que você faz na câmera e tem coisas que você faz na pós-produção. E aí eu comecei a entender todo o resto. Aí, pô, legal, existe um negócio chamado After Effects, que faz aquela parte. Tem um outro programa que faz edição, Premiere. Entendi. Maneiro. Então, 3D, After Effects, Premiere. Show de bola. E aí, passado, sei lá, 2 semanas, ele veio com um projeto para Sanitas, que está até no YouTube. Quem quiser, pega aí que está lá até hoje. Que era para imitar insetizando. Que era telefone, nome. Telefone, nome. Telefone, nome. Por 30 segundos. E eu, uma pequena criança louco para pegar aquele conhecimento poligonístico e botar para jogo, eu falei, Beto, vamos fazer um personagem? Hoje em dia isso é mais simples, tá, gente? Naquela época, fazer um personagem, você precisava ter um scanner 3D. Você modelava em clay, escaneava ponto a ponto e ligava os pontos, que nem o camarada lá falou. E a gente não tinha isso, né? Aí não tinha grana para poder fazer esse tipo de coisa. Aí eu falei, pô, mas eu sou jovem, jovem tem tempo. Eu ligo o ponto, bicho. Eu falei, pô, né? Vamos fazer, cara. E ele falou, não, pô, a gente não tem tecnologia, não dá, não tem carro, não tem uma série de coisas. Eu falei, pô, beleza. E eu tinha um 286 na minha casa. Pra você ter ideia, se 386 já era lento, 286 era a morte. Mas era o suficiente para modelar um negócio. Aí eu, né, vou para casa, putaço, e modelo uma cabeça de um dos personagens que seria uma barata. Tava bom? Não. Tava muito ruim. Mas era o suficiente para poder irritar ele. Porque assim, imagina o seguinte, você é o sensei. E aí o aprendiz fala, pô, vamos dar um salto mortal? Aí o sensei fala, não, isso quebra o pescoço. Aí vai o aprendiz e dá um salto mortal e cai de costas. E quase completa o salto mortal. Aí o cara falou, show. Vou fazer outro personagem. E aí toca pegar referência, toca fazer. E esse comercial ficou no ar no Bom Dia Brasil por 5 anos direto. Meu primeiro comercial de TV com personagem ficou no ar durante 5 anos da TV mais pica das galáxias, que é a Rede Globo de televisão. E aí eu falei, cara, não tem mais o que vir pra quê, bicho? A animação é minha vida. Eu quero viver de fazer personagens. E aí foi ladeira abaixo. Daí, depois disso, cara, pra você ter ideia, a orelha dele não parava. Beto, vamos fazer um personagem. Vamos fazer outro personagem, vamos. E aí, cara, veio um monte, cara. Veio um monte. E o importante, né, destacar que isso aí é numa época, né, como a gente falou, em que hoje, por exemplo, é tudo muito fácil, entre aspas, é tudo muito fácil, entre aspas, mas você... Pô, você tá com o hub do Homem de Ferro num aplicativo, né, cara?
É aquilo, você, hoje em dia é mole, você poder fazer um personagem, a gente tem tecnologia sobrando para você conseguir transformar a sua ideia numa animação com, talvez com alguns cliques, vamos simplificar. Como eu tô falando, naquela época, meu irmão, a ralação, ó. E detalhe, as máquinas ficavam renderizando dias, como tu falou também, então, pô, é muita persistência, meu irmão, é muita garra Muito mesmo bom. para tu seguir Ali nessa. ali era bem bravo, cara. Cara, mas é assim, tem uma coisa que te forja no fogo que faz com que você seja muito diferente. Pra você ter ideia de como isso foi importante para mim, eu não tinha nenhum tipo de envolvimento com as panelas. Eu nunca tive a panela. Eu nunca fui da galera do quadrinho mainstream, eu nunca fui da galera da Rede Globo de televisão. Eu fui conhecer as coisas que eram de mais corporativos muito depois. Porque assim, eu era muito impaciente, eu queria fazer logo, e o mercado sempre atrapalhava. Então era mais fácil lidar com as pessoas que eram mais side do rolê do que lidar com fazer um estágio dentro da prefeitura, fazer tal coisa daqui a 10 anos. Eu estava tendo que meter a mão na massa na hora. Então, assim, chegou um momento, em 2001, assim, que eu falei, vou fazer minha empresa, abrir minha empresa. No primeiro ano, primeiro e segundo ano, eu descobri, num churrasco que eu tive com os camaradas que trabalhavam para a Rede Globo, que a minha demo reel do ano tinha mais tempo de animação de personagem do que a demo da Rede Globo de televisão. E a aposta que eles tinham internamente era para saber quantos personagens eu tinha, quantos funcionários eu tinha na minha empresa, para ter aquela quantidade de animação finalizada no ar, né, no mercado. E a empresa era só eu. Só que como eu não aprendi da forma tradicional, eu não tinha os limites da forma tradicional. Como eu não tinha aquele salário da Rede Globo de, né, pô, fica aqui, toma um café, volta, faz uma meia sola, volta, aí finge que trabalha, volta. Era tudo pauleiro, porque as contas vinham se acumulando, né, trabalho entrega, trabalho pago. Então, assim, eu fui forjado no fogo de Mordor, né? Tinha lá o Saruman com o Hook-High nas minhas costas e eu só correndo, né? E isso foi dando uma velocidade e eu não sabia que era veloz. Para mim era só normal, né? Para mim era só mais um dia de trabalho, mais um boleto que tinha que pagar. E aí eu fui entender que eu era rápido depois desse churrasco. Eu falei, mas vocês devem estar de brincadeira, não deve ser isso tudo não, né? E aí veio a decepção total, porque em 2009 para 2010 eu tive a oportunidade de fazer minha primeira série, que foi o Jaral, que era junto com um projeto comercial de venda dessa série, mais um projeto social que era uma escola dentro de um... Hoje em dia mudou de nome de novo, né, cara? Era a FEBEM, aí virou CRIAN e agora já mudou de nome de novo, que é um centro correcional, lá em São Gonçalo. E aí dentro dessa escola eu ensinava desenho animado, roteiro, animação, tradicional em 3D, pintura e criação de história. E junto com isso eu estava no centro da cidade montando minha equipe baseado no tempo que eu conseguia fazer de animação, né? Porque assim, o último trabalho que eu tinha feito do roteiro até a finalização 5 minutos. Aí eu pensei, falei, cara, se a galera não tiver que fazer nem o roteiro, nem tudo o resto, ficar só na animação, pô, se eu faço 5 minutos, a galera vai fazer por volta disso também com folga. Tranquilo, né? E aí, junto disso, me vem esse projeto, e eu falei, pô, vou pegar a galera da Rede Globo, que são os meus amigos, que são, né, teoricamente, os melhores animadores que o mercado pode oferecer. E aí cheguei, pô, quer ganhar quanto? Quer ganhar quanto? Cada um disse lá o quanto queria. Eu falei, pô, show de bola, vamos nessa. Roubei os caras da Globo. Entrei dentro do meu escritório, 3 meses pagando salário para todo mundo, não tinha 1 minuto de animação. E eu tinha esse projeto, eu tinha que fazer 12 episódios, entregar um por mês, no prazo de 12 meses. E eu tinha perdido 3 e estava arrancando meus miolos pela unha.
Eu falei, cara, como é que eu faço, bicho? E aí, naquela época, estavam lançando um filme da Tartarugas Ninjas em 3D, que foi a produção chinesa, que eu tinha acabado de ver um making-of, que eu fiquei muito espantado, que era de um chinês que tinha ido estudar na CalArts, né, a escola de animação lá da Califórnia. E nessa escola ele aprendeu animação junto com o Brad Bird, com essa galera toda. Tim Burton também estudou nessa mesma escola. E ele voltou para a China. No que ele volta para a China, os pais morrem e deixam para ele uma lavanderia. Ele tinha acabado de virar um cineasta, né? O cara falou, pô, eu não quero, brother. Eu não quero fazer esse tipo de coisa, eu não quero não quero lavar roupa, né? Só que ele tinha o legado da família ali. E o que ele imaginou? Pô, se eu ensinar para todo mundo que já está na minha linha de montagem, porque lavanderia na China é linha de montagem mesmo, né? Cada um faz um negocinho e a coisa vira. Se eu ensinar cada um a fazer uma coisa, será que eu consigo fazer uma produção? E aí ele fez Tartaruga Ninja. Eu falei, pô, vou fazer isso. Peguei os meus alunos do Crianto, umas outras pessoas que estavam lá meio que pedindo para olhar o estúdio, ver como é que funcionava, demiti todo mundo que era da Rede Globo, tirando um cara que foi meu braço em Goiânia, que eu acabei fazendo a filial em Goiânia, ficou a filial no Rio, mas a filial em Goiânia, e aí eu fui ensinar cada pessoa a fazer e era em 3D, na computação gráfica, a fazer uma parte do processo. Em 12 meses eu entreguei uma série chamada Jaral, que foi sucesso na TV Brasil. Ela foi assim, nunca mais eu faço coisas parecidas, porque assim, eu perdi um ano da minha vida, eu nem sei o que aconteceu nesse ano. Porém, foi um feito que deu para entender assim, como é que funcionava o mercado. Era antes da lei, que assim, começava a abrir o mercado para o audiovisual brasileiro, era antes de haver o Anima TV, que foi um processo que hoje criou uma série de pessoas, inclusive o Rogério Guarion, que está aqui, que é um grandíssimo amigo meu, marido da Célia Catunda, que faz Peixonautas, que é dessa época da Anima TV, está aqui também com a gente. Beijo, meu amigo, que saudade de você, cara. E eu, assim, eu entrei muito cedo no mercado. Como eu era moleque muito temporão, muito cedo, eu acabei fazendo a mesma coisa no mercado de animação. Eu estava antes das leis, eu estava antes das condições de serem impostas no mercado. E aí eu meio que perdi o passo, porque começou um processo que era o Anima TV, que foi para a TV Brasil. Passaram-se os anos, assim, depois de muitas lutas de uma série de entidades do nosso Brasil, na parte de animação e na parte também do audiovisual, foi criada a Lei do Cabo, que dá para o produtor independente brasileiro, que não seja um braço de emissoras tipo Globo, SBT ou qualquer dessas peças aí, ter 3 minutos de programação semanal. É nada, né? Mas esse nada, assim, tipo, levou uma série de pessoas que não tinham espaço nenhum a começarem a construir a sua empresa, a ter uma produção seriada com um tempo definido, né? Você tinha para onde vender. E aí, pô, a minha empresa começou a entender que vamos nessa, né? Aí vamos vender para a TV Brasil. Aí eu comecei a viajar internacionalmente para mercados internacionais. Pô, internacionalmente, mercados internacionais, enfim. Mas onde a gente começou a entender como é coprodução, como é vender e licenciar sua própria obra. E aí, meu irmão, assim, a cabeça vai e faz isso, né? Você amplia, né? Começa a expandir. Enfim, eu tô falando pra caramba, faça perguntas. Não, mas isso é maneiro, porque tu tá contando uma história que é aquele negócio. Eu acho que, primeiro de tudo, o que a gente tira daí é o seguinte: tu é um cara que começou muito novo, foi bem precoce, como tu falou aí, com 11 anos, você já teve tua carteira assinada e já ganhava o teu e, enfim, correu atrás do seu sonho. Porque, cara, eu acho que é aquilo que a gente estava falando. A gente hoje tem muita tecnologia, mas o que eu acho que às vezes está faltando, cara, é o artesanal, que a gente tinha o artesanal. O nosso tinha que ser no artesanal. Você tinha que ralar, você tinha que ler, você tinha que... né, enfim. E hoje a galera talvez não dê tanto valor às coisas, porque, entre aspas, está muito fácil. Pelo amor de Deus, não desmerecendo ninguém.
Não, mas eu desmereço, cara. Eu tenho um desapreço hoje em dia para 99% da molecada, cara, que é assim. Eu, eu trabalhei com televisão de verdade, televisão de carregar cabo, para fazer uma transmissão, como essa que a gente está fazendo aqui agora, eu fazia semanalmente, quando, né, eu estava aprendendo e cheguei a ganhar uma grana. Então, pô, tem um job, não importa qual é o job, vamos fazer o job. Que quer continuar fazendo na vizinha voando, show de bola, mas, pô, temos umas contas para poder pagar. Então, fui carregar cabo, fui esticar cabo, fui, pô, fazer colorimetria em TV, assim, para poder entrar no ar. Assim, era uma unidade móvel, bicho, era um caminhão. Para fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, era um caminhão. A gente tira do bolso agora o nosso caminhão em miniatura e liga. Então, cara, não existe a barreira. Eu queria fazer um desenho, como eu estava falando, assim, eu lembro de quando eu fiz aquela transformação do lobo, eu fazia na janela, porque não tinha mesa de luz. Eu pegava a luz do sol, botava o janelão aqui e toca desenhar, bicho. Você tem que ver o quadro da frente e de trás, né? E eu não tinha mesa de luz. Vamos desenhar no sol. Hoje eu pego o meu telefone, cara, eu faço com play. Eu não tenho que fotografar e botar num VHS, que antigamente a galera, antes de fotografar de verdade, botava no VHS, fazia o teste, voltava, fazia, acertava, e aí imprimia, fotografava quadro a quadro e botava dentro do acetato, do filme. Hoje eu faço no telefone, brother. Hoje eu faço no telefone, cara. Eu tenho animação feita, um tutorial pra galera assistir e fazer igual, no telefone. Aí vem o cara e fala, eu não faço só porque eu não tenho uma mesa digitalizadora 364,8-2 da Wacom Bouillon. Pô, não, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Vai lembrar na janela, quadro a quadro, sem ver o preview? Pô. E aí eu não consigo, cara. Quando o cara manda uma dessa, eu já olho assim e falo, você não merece meu tempo. Não dá. Caraca. Não dá, Esse é o cara. É o mesmo cara que fala, pô, faço melhor que essa merda aí, deixa eu fazer, né? Né? Exatamente isso, cara. Cadê meu irmão? Pô, cadê o intuito de, pô, vou lá, vou enfrentar a dificuldade, vou fazer. Hoje em dia eu não preciso nem. Pra você ter ideia, o meu negócio ele deu uma mudada em 2016 para 2017, quando eu entendi que eu não precisava nem da televisão, cara. Sim, é muito louco o que eu vou dizer. Mas assim, eu tava. Assim, a minha empresa tem vários modelos de negócio. Um deles é licenciamento, pô, bacana, tem. Se você ligar o NetNow, você pode comprar 2 séries que são minhas, que estão lá, bonitinha. Você vai em algumas plataformas, tem as Aventuras de Pontinha da Luz, que é infantil, tem o Geral, que é um pouco mais adolescente. Tá lá no mainstream. E aí eu descobri que é o seguinte, a televisão nada mais é do que um deserto, né? Imagina um desertão bonito, gostoso. Ou melhor, nem um deserto, vamos botar aqui, uma sala, um terreno. Televisão é um terreno. E aí, o cara tem um terreno e fica lá olhando. O que você vai fazer no terreno? Nada. De repente o cara fala, ó, você pode botar um carro aqui. Aparece uma flanelinha e fala, posso usar seu terreno? Aí vem carro. Ou, pô, tem uma incorporadora, vou subir num prédio, vamos botar aí uns apartamentos. Então, o terreno em si, ele vale porque o entorno deixa, né? E a televisão é esse tipo de coisa. A televisão é um espaço vazio que pega os programas e chamam pessoas para assistir esses programas. Esses programas começam a ter visibilidade suficiente para que marcas se interessem em colocar um comercial no meio. E aí isso vira um modelo de negócio. Comerciais pagam conta da televisão, que compram mais programas, que atraem mais pessoas e aí o mundo vai. E aí, quando eu descobri que o meu programa, que estava no Canal Brasil na época, era o primeiro colocado em 2 horários, e eu não sabia disso, que eu não tinha métrica, eu não fui avisado, eu fiquei bolado. Eu falei, cara, como é que eu posso ter um modelo de negócio se eu não sei qual é a relevância do meu produto? E aí, esse foi o fator 1. Fator 2, um amigo meu tinha acabado de vender um produto para o Cartoon Network.
E esse produto custava acho que US$ 1.500 por cada desenho animado para passar no Brasil e na América Latina. Existem negociações melhores, mas o dele custou isso. E aí eu falei, putz, quanto é que eu preciso para não estar ali? Aí eu, né, fazendo a conta reversa, menino nerd, gosto de matemática, conta reversa. Eu falei, cara, se eu tiver esse dinheiro e continuar com o meu produto, porque você tem um contrato de exclusividade, né? Que você fica preso naquele negócio. E aí eu falei, uai, se eu me pagar esse dinheiro, eu não preciso estar ali. Fator 2. Bacana. E eu tinha essa possibilidade, porque eu era publicitário, tinha uma empresa de publicidade, e eu ganhava muito mais dinheiro na publicidade do que ganhava dinheiro fazendo animação para TV. Temos ali 3 esquemas que temos que lembrar. Valor, rapidão. É que a gente tá, o tempo nosso do Instagram, ele é meio cruel. Eu vou começar, a gente encerra essa e começa o segundo tempo. Pô, tem uma parada que muita coisa para te perguntar, cara, que fica legal que você, a Priscila botou aqui, é uma aula, meu irmão, que tu dá enfim, que bom, cara. passando por tanta coisa maneira aí, cara, que muita gente não sabe, muita gente hoje em dia, né, só sabe criticar, porra, porque vocês são saudosistas e o cacete, mas não é bem assim que a banda toca. Não é, né? A gente passa por umas coisas que eram legais também. E aí, galera, quem quiser também mandar alguma pergunta, fazer alguma coisa aí para o nosso segundo bloco, pode ir. É um tempo de beber uma aguinha, rapidinho. Show. Vapt-vupt, como diz. Valeu, até daqui a pouco. Até. Fala, galera. Voltamos para o segundo tempo com o Mestre Valu. Cara que, pelas histórias aí, a gente está vendo que tem muito para passar para gente. É muito legal sempre o bate-papo com ele, que sempre tem muito. Já tá no link já. Fala, mestre, voltamos para o segundo tempo. Fala aí, meu velho. Vamos nós, Aguinha. Cara, eu tô impressionado até agora, essa brincadeira, com essa trajetória, cara. Isso é muito maneiro. Não, eu tenho umas puladas assim, bem grandes. Mas não tem. Como diria minha avó, tem causa. Tem causa pra contar. Aí, pô, mas isso aí, essa galera boa aqui assistindo a gente, cara, que maneiro. E aí, ó, Valor, o que acontece? Provavelmente amanhã ou até terça-feira, a live vai pro nosso canal do YouTube também, galera que quiser ver. Eu deixo salvo lá, entendeu? Ainda mais uma live. Eu vou querer ver, cara, pra saber se eu falei muita besteira. Pô, uma live dessa, meu irmão, com um cara. Eu tava comentando aqui no intervalo. É uma live até diferente um pouco do que a gente está acostumado a fazer, porque normalmente a gente foca num trabalho e bate bastante. Ou então em trabalhos vindouros, como foi o caso do Luciano, que já fez 2, uma a gente foi só o Doutrinador, depois só a nova, a Super Prumo. E por aí tá fazendo coisa vera, né? É outro também, monstro sagrado. E, cara, tipo, com mesma época, mesma faixa etária. Exatamente. Eu tenho sorte de estar perto de vocês na faixa etária também, cara. A gente ter visto algumas coisas aí, a gente ser contemporâneo, porque só quem viveu isso sabe, cara. Eu me lembro que quando eu tive um 38, foi 486, cara. Quando 486 era assim aquela coisa mais absurda que você podia ter. Eu vendi um sintetizador de som para comprar o computador, maluco, pra tu ver. Nossa! E aquela época era só no Muambeiro, né, maluco? Tipo, você tinha que ter alguém que trouxesse pra tu. E aí, cara, tipo, eu consegui um 3D Studio, pra tu ver como é que... Olha aí, cara, você também passou por isso. Maneiro. Passei, cara. Só que eu não tive a paciência de ligar os pontos, cara. Tipo, aí o negócio pra renderizar uma floresta, cara, levava... quase um dia inteiro pra tu. Ousado, tu foi muito ousado. Porra, então, bicho, era que não. Aí você chegava bem perto do monitor, você vinha ele fazendo o tracinho verde claro, depois o tracinho verde mediano em cima, depois o tracinho verde escuro. Cara, olha. Era bem isso aí mesmo, cara. Pô, cara, isso é muito maneiro.
Cara, uma pergunta que eu acho que qualquer artista brasileiro, seja ele do ramo que for, tem essa curiosidade, principalmente aqueles que ainda não tiveram uma oportunidade de vislumbrar o mercado lá fora. Você é um cara que a gente sabe que tem uma quilometragem, já viu muita coisa, entendeu? E, cara, o que que você acha, assim, na tua opinião, o que que falta para o Brasil, talvez, aí vamos botar lato senso, governo, artistas e afins, para a gente poder ter um grau de produção tão bom quanto a gente tem lá fora. Haja vista que, eu queria até comentar aqui, que você citou a Célia Catunda, que eu acho que, sem, sem demagogia nenhuma, eu acho o trabalho dela genial. É maravilhosa. Num programa específico que minha filha sempre foi louca, que era né, que ela tem participação também, que é a questão da Luna, o show da Luna. Ganhou vários prêmios, inclusive da NASA. E começou, né, o produto para poder ser comercializado e vendido aqui no Brasil, tem que ser vendido primeiro em Portugal e fora do. Enfim, fora daqui, cara. Ela é daqui, faz o trabalho aqui, mas você tem que vender primeiro lá para depois vender aqui. Né? Então, cara, o que que falta para a gente poder, não se equiparar, mas crescer nesse. Cara, posso falar uma coisa que assim, para mim é muito triste dizer, mas a gente falta tudo, brother. Começa com a gente saber qual é o rolê. Qual é o rolê? Não, que rolê de paulista, né? Qual é o rolê? Pô, pra você chegar e sair da sua casa até o seu trabalho, alguém tem que saber qual é o caminho. Ou você vai saber o caminho, ou para dirigir até lá, ou andar até lá, ou o motorista do ônibus, ou o motorista do carro, ou do Uber. Passo um. Senão você vai ficar dando volta em torno do rabo. O Brasil não faz ideia de absolutamente como ligar os pontos. Voltamos aos pontos? O Brasil não sabe ligar os pontos. E eu vou te dizer, assim, algumas experiências que eu participei. Tem a questão da valorização, mas assim, é muito mais profundo do que isso. Imagina o seguinte, a primeira vez que eu fui que eu sempre vou para animação, né? Festivais para vender animação, para vender os produtos que eu já faço. E aí eu fui chamado pelo Sebrae para poder ir para uma de música. Eu pensei, pô, por que de música? Aí quando eu fui, né, tomar censo, eu tinha mais de... E o Lázaro de Comic Shop tá aqui também, cara, que maneiro. Eu tinha mais de 500 músicas feitas por conta das trilhas sonoras que eu fazia para as séries. E aí eu falei, entendi, é por isso que vocês me chamaram. Então vamos de música. E aí eu cheguei lá, mesmo como um novato, dentro do stand do Brasil, que era muito bom, por sinal. Isso, papo de 6 anos atrás. E eu já chegava malandro, né? Tipo, pô, esse aqui é meu produto, esse aqui é minha demo, faço esse tipo de coisa, esse aqui é o que... E eu olhei pro lado, tinha uma série de pessoas que foram do Brasil para lá também e que não faziam ideia de como é que conversava com as pessoas. Isso é um passo um. Tipo assim, você tem o seu canal aqui, o Curumim. Se eu te perguntar sobre o Curumim, você vai saber falar sobre o Curumim. E eu espero que sim. Imagina você chegar, atravessar o Atlântico, ir para a França e não saber falar sobre o seu projeto, a sua música, o seu, assim, o que eu posso pedir pro cara? Faça o trabalho de casa antes, começa por aí. Isso eu estou falando de pessoas jurídicas e físicas. Tem o mesmo tipo de problema. Isso passo um. Iniciativa privada ou pessoas físicas brasileiros que não fazem ideia do que estão fazendo quando tem a oportunidade de fazer. Passo 2. Desde a Bienal, a última Bienal que teve, eu comecei a me enfiar mais dentro do mundo da política, não como político, mas como uma pessoa que quer dialogar com os meios tradicionais e viáveis da política para fazer políticas públicas para o meu meio de quadrinhos. Hoje eu sou diretor das produtoras de animação brasileiras que fazem TV e cinema, e, em paralelo a isso, estou começando a fazer um movimento para a parte de quadrinho.
E aí eu fui começar a conversar com pessoas de governo, com servidores públicos, com entidades. E aí eu descobri que, assim, todo mundo sabe de gestão pública. Alguns mais, alguns menos, tudo bem. Mas não fazem ideia de como se integrar para fazer com que o todo seja melhor do que um só. Exemplo, eu estava conversando com ciência e tecnologia. E aí eu convidei para dar uma palestra junto comigo na Bienal do Livro, porque eu queria falar sobre ciência e tecnologia com a produtividade no mundo empresarial dos quadrinhos. E a pessoa dá uma pirada, fala, cara, o que eu vou falar desse rolê aí, cara? Não sei. Eu falei, cara, você não sabe falar sobre o que você está produzindo, sobre produtividade, sobre gadgets que fazem com que a produtividade seja melhor? Você não está fazendo um hackathon agora sobre isso? Não, sim, mas é diferente de falar sobre uma empresa de $1 milhão. Eu falei, não, só, deixa eu te explicar. O que você está fazendo aqui em pequena escala é o que, na produção, se utiliza para fazer fluxo de produção, de gravação, de animação, de quadrinhos. É isso que organiza todo o processo de construir uma marca dentro de uma produção audiovisual ou de ilustração. Ela, sério? Eu falei, é sério. Então eu tive a dimensão de que assim, as pessoas estão cada um no seu quadrado, mas ninguém tem a noção do todo. Eu sou muito pragmático. Eu tenho uma veia mais à esquerda, só que eu sou muito empresário. Então todos os meus amigos ficam falando, cara, tá da onde? Eu falei, cara, eu sou do pagar minhas contas, brother. É daí que eu sou. Eu entendo que temos que ser mais humanistas, formar mercados, produzir e fomentar coisas, mas entendo que tem o negócio da produtividade. E aí, eu sei falar, além de português, espanhol, inglês e um pouco de francês, eu sei falar dinheirês, que é uma outra língua que as pessoas no Brasil têm que começar a perder o medo de falar. E aí eu tive algumas reuniões com pessoas que são de extrema direita ou de direita. E aí, quando você vai falar sobre, por exemplo, cultura, a pessoa pensa em, pô, vou dar dinheiro para esses vagabundos. Só que eu venho do background de empresa. E aí, quando eu chego para conversar com essas pessoas, eu falo, olha só, eu vou te mostrar que você sendo de esquerda vai dar muito mais dinheiro sendo conservador. Aí a pessoa olha para minha cara, como assim? Não te entendi. Você gosta do negócio de pá, né? Do dinheiro. Você entende de dinheiro. Ah, entendo dinheiro, temos que ter negócio fiscal. Show de bola. Deixa eu te explicar uma coisa. A maior indústria do Brasil em produtividade, geração de renda, de emprego, pagação de impostos, por incrível que pareça, é do audiovisual. A pessoa olha assim e fala, eu não sabia disso. Você não olhou os números. Você entende que quando você começa a empoderar pequenas e médias empresas, que é 70% de quem dá emprego formal no Brasil, você começa a ter uma série de chão de fábrica virando donos de empresa, isso paga imposto, isso gera emprego e renda, isso começa a pegar e te dar um monte de dinheiro para você roubar depois? Eu sei que tu gosta. E aí o cara começa a olhar assim e fala, pô, me fala mais sobre isso. E aí, literalmente, eu sei como é que conectam esses pontos, porque é o que eu faço desde que eu abri a empresa e comecei a viajar. É fazer reunião de coprodução, é pegar o que tem de melhor num país e começar a juntar com o outro. E aí eu comecei a entender que eu era talvez um catalisador que teria que ensinar alguns pontos do governo a entender como é que se conecta, como é que se ganha, inclusive, sei lá, eleitores, mas de uma forma que isso gere um resíduo que é potencializar comunidades, potencializar nichos, potencializar empresas. E aí o nego fica assim, cara, como é que a gente nunca pensou nessas coisas antes? Pô, vocês estão andando com os caras errados, brother. E isso começou a gerar uma série de coisas que iam pipocar agora, em setembro. Uma delas era, e continua sendo, assim, pode ir um pouco mais para frente, mas isso vai acabar sendo.
formar produtores executivos para o setor de literatura, mais focado no quadrinho, mas não excluindo literatura formal. Por quê? Temos excelentes escritores, desenhistas, artes finalistas, balonistas, enfim, temos essa galera do criativo. E todo mundo fica falando, por que não tem uma indústria, por que a gente não ganha dinheiro, por que a gente não vai para frente? E é simplesmente porque não tem produtores executivos. E não adianta que não vai chegar um cara baludo e falar, tome dinheiro, tome dinheiro, tome dinheiro. Isso não vai acontecer. Só que nós, como gestores do pequeno negócio que somos, podemos fazer com que o nosso negócio comece a ter mais vulto, capilaridade, e chegar a mais pessoas e comece a chamar a atenção de pessoas que têm dinheiro e falar, opa, aquele mercado, se eu botar um, eu ganho 2. Me interessa, você que trabalha no mercado financeiro sabe disso. Eu não vou tirar dinheiro no bolso, botar no commodity ali se o boi não tiver, no mínimo, ser um Nelore. Eu vou pegar um pangaré num cavalo ali se não for um manga larga. Eu não vou fazer isso. Mercado é a mesma coisa. Então, eu cheguei para o Sebrae e falei, olha só, eu vou desenhar aqui um projeto e eu queria muito que vocês apoiassem, porque vocês têm a capacidade de fazer isso chegar a mais gente do que eu. Eu posso fazer sozinho? Posso fazer. Mas a minha empresa é acelerada pelo Sebrae, então eu tenho uma entrada lá que é muito mais fácil. E aí desenhamos isso, eu desenhei, e eles apoiaram, tipo, vem aqui! E esse é um dos modelos de negócio. Ensinar a um cara que começa com uma ideia, fala, eu tenho uma confeitaria, eu tenho uma pequena editora, eu tenho o meu quadrinho e quero abrir um pequeno negócio para poder vendê-lo, representá-lo. Ele vai entender como pega esse negócio, faz um plano de negócio, do plano de negócio, como é que ele builda esse plano de negócio, como é que ele valida o plano de negócio. Assim que ele valida o plano de negócio, como é que ele faz para poder expandir para receitas múltiplas, porque em geral fala, vou no evento, vou vender. É a única fonte de renda que um quadrinista acaba tendo se ele não prestar serviço de desenho para outra pessoa. Só que você tem licenciamento de produtos, você pode agregar em sua marca de camiseta, tipo o meu parceiro que está aqui, Caneco Moda Nerd, que é um que está aqui junto com a gente, o Kitsune, que tem uma marca de camisetas que, meu irmão, pode ter um Naruto? Pode ter um Naruto, mas pode ter um dito do Megasônicos? Pode ter um dito do Megasônicos. Isso gera dinheiro para ele, gera dinheiro para mim. É uma licença mais fácil de comprar, porque ele está aqui do lado. Ele pega a minha fanbase e junta para poder vender e ganhar essa grana, e faz isso com algumas outras marcas. É um grande modelo de negócio. Só que para isso você tem que ligar os pontos, porque a Canico já existe, eu já existo, e o mercado já compra camiseta. Só que o mercado está aqui, a Canico está aqui e eu estou aqui. A integração é difícil, né? Então, não é difícil, brother. Não acontece, desculpa. Exatamente. A questão é ser criativo o suficiente para começar a pensar fora da caixa. Um exemplo disso é, eu não tenho tamanho para conversar com a Ana da Casmanas, que é a empresa que faz licenciamento para grandes marcas. Mas eu posso falar com a Canecos, eu posso falar com uma Redibra, eu posso falar com umas 3 ou 4 marcas que podem ter a penetração talvez não tão grande quanto a, sei lá quem é grande hoje, não faço ideia, ou uma Glaslit, uma Estrela que voltou, mas eu posso falar, por exemplo, com a Box de Juiz de Fora, que está fazendo os bonecos do Megasônico. Então, olha aí, galera, tá vindo o boneco do Megasônico, pô. Olha aí, ó. Ninguém ouviu. Temos agora uma parceria com a Canicos, que vai fazer a parte de camisas para o Megasônicos, que toda a galera da live fica, você tem umas camisas que você não vende pra gente? Eu tenho um monte de camisas exclusivas do Megasônicos que eu não boto para jogo. Eu não tenho como fazer em escala. Mas a Canicos pode. Então ela licencia, me paga um FII, faz a camisa, explora, vamos ganhando esse dinheiro juntos, e aí eu pego o pessoal da Box lá de Juiz de Fora, vamos fazer uma parceria lá, tantos por cento, ele produz, eu dou as artes pro cara, ele pega a minha base de fã, isso começa a gerar um negócio para ele, para mim, para Canicos e para o público. E o público olha o quadrinho e fala, legal, maneiro, uma experiência. Mas se eu tivesse uma camisa para poder andar porque eu gosto do personagem XYZ, ia ser maneiro. Já bota a camisa. Mas tem um boneco, que legal. Eu podia comprar um fera do X-Men.
mas também tem o dito do Negasônicos. Esse aqui eu posso comprar depois que está aqui na loja de sempre. Esse aqui é novo. Vou comprar o dito do Negasônicos. Eu já gerei emprego e renda para Juiz de Fora, já gerei emprego e renda para Canicos e já gerei emprego e renda para minha empresa que pode começar a andar. Então, assim, o governo nunca se atentou para isso. E sempre pensava vamos botar uma indústria aqui de carro. Que carro já bota ali 200 pessoas para poder fazer cada um a sua pecinha andar. Aí eu falei, cara, isso é bacana? É bacana. Mas se muita gente fizer isso para cá, no nosso Rio de Janeiro, e aí formatamos esse projeto com o Sebrae. Vai sair, vai ser legal, é só a gente conseguir entrar juntos. E no final o que seria a formatura, né, é uma reunião de negócios com licenciadores, fábricas, produtores de jogos de tabuleiro, pessoas do audiovisual, porque uma vez que você entendeu e se profissionalizou, a gente consegue conversar sobre dinheiro, que é uma coisa que a pessoa que não tem as ferramentas, o vocabulário, vai chegar no meio da reunião, vai falar um monte de patavina, vai comer um canapé, vai tomar uma champanhe e não vai fazer negócio. Mas se você chega treinado para conversar sobre a mesma coisa, na mesma linguagem, as possibilidades de negócios se multiplicam. E aí esse é um dos modelos de negócio. Paralelo a isso, na mesma Bienal do Livro, eu comecei a ter umas conversas com o pessoal. Olha aí, isso aí ninguém sabe ainda no mundo, nunca falei fora do meu canal. Inclusive tem música do Curumim aí para botar um Jornal Nacional. Fui botar. Eu comecei a conversar com o pessoal do Rio Comics, que fazia o Rio Comics, né? O pessoal do Reboot. E eles, depois do meio da conversa, me chamaram para ser sócio do Rio Comics, da marca Rio Comics. E aí eu falei, vamos conversar sobre isso, mas eu queria entender muito mais o que eu posso agregar. E aí, conversa para cá, conversa para ali, nos entendemos, tomamos várias cervejas, muito legal, várias reuniões boas, que são pessoas bacanas, assim, já eram meus amigos antes de qualquer coisa de negócio acontecer. E aí, o Rio Comics desse ano de 2020 era para ser comigo já na frente, junto com eles da produção. Ia ser um Rio Comics maior do que aquele que você viu do Imperator. A ideia é que ele seja lá na Biblioteca Parque, onde foi a Ler. Já estava acertado com o governo do estado, eu ia ter que vender minha alma para eles, mas tudo bem, porque eles têm um interesse em mim. Então, por conta disso, o acordo comercial do local ficou mais fácil. Teria e terá, quando houver, um esquema de facilitação para os quadrinistas de impressão, que é um outro negócio que eu estou fazendo em paralelo, que é como é que a gente consegue trazer para o Rio de Janeiro, voltando àquela conversa do dinheirês, como é que a gente pega o ICMS do Rio de Janeiro, que hoje em dia vai de produção, né? Hoje a gente vai fazer um quadrinho, a gente imprime com São Paulo, na Print, ou na Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, ou no Rio Grande do Sul. E aí eu fui falar com isso com os meus parceiros comerciais. Olha só, sabe disso, né? Que o dinheiro do Rio vai para qualquer lugar, menos para o Rio. Aí o vagabundo falou, como é que é isso? Aí eu fui explicar em dinheirês como é que é a fuga de capital. Aí não faz isso não pode, ninguém me mostra isso no borderô. Olha como é que é esse negócio, fulano! Eu falei, vamos, literalmente foi assim. E aí, vamos conversar. E aí, inicialmente, eu criei um pacote onde as pessoas que fossem participar do Rio Comics teria, 50% de desconto na impressão do seu material. É uma coisa que, o governo podia ter feito isso há muito mais tempo, outras pessoas poderiam ter negociado há muito mais tempo, mas ninguém foi juntar os pontos. Porque sempre que é faz um edital. Cara, edital vai te dar 50 pratas, brother, e acabou. Você tem um mercado que funcione, vai te dar muito mais dinheiro e a parada vai rodar. Só que ninguém nunca provou ligar ou ter esse trabalho de ligar os pontos, que não é fácil. Ligar pontos é vida, cara. É vida. Pra sempre. E aí tem essa questão que vai ter uma facilitação bacana, vai iniciar com os participantes do Rio Comics. Aí eu estou tentando negociar para que isso se expanda para qualquer autor nacional. Vai ser uma briga um pouco maior, mas sim, para
todo mundo consiga fazer, imagina 50% de desconto de valor. Hoje em dia, putz, eu pago para print, para cada exemplar do Megasonic, eu pago R$7. Se eu tiver 50% de desconto, eu estou com R$3,50. Eu posso tirar o preço da ponta, aumentar a capilaridade, porque putz, se tem uma margem menor para o cara que está, no final, pagando esse dinheirinho, ele pode comprar, em vez de um exemplar, ele pode comprar 3, 2, pode fazer um pacotão e está tudo certo. Ou seja, aumenta a margem de lucro. Então, essas coisas ainda faltam no Brasil, cara. E aí, até alguém falou que assim, ninguém valoriza o Brasil e tal. E é um fato, mas isso é um fato que é corrigível quando você entra no Brasil por baixo. Porque se eu falar agora, pô, a pessoa que gosta do Naruto, a pessoa que gosta já nesse momento da Marvel DC, ela já gosta. Ela já gosta. Ela talvez até compre para poder experimentar, dê uma olhada se estiver do lado, mas ela já gosta. Se eu pego uma criança que está fresca, a cabeça está linda, aberta, permeante, assim, e mostra um trabalho, ela não tem esse vício. Ela vai olhar e falar, putz, é mais uma coisa que eu posso ler e eu posso gostar. Se a história for cativante o suficiente, se o desenho for replicável e for apaixonante, ela vai ter a mesma experiência que eu tive, que você teve, em tudo que a gente gosta hoje. Que é desde pequeno que você vem, né, rebotando na cabeça e comprando milhões de Batman, milhões de Super-Homem, milhões de X-Men. Aí você entra por esse viés na cabeça da criança, que é a formação de leitores. E esse é um outro projeto que eu estava fazendo junto com a Secretaria do Estado de Cultura, que eram palestras inteiras com os quadrinistas nacionais, inicialmente do Rio de Janeiro, junto com as suas obras que seriam, né, baixado esse valor dentro de uma gráfica bacana. Então você pode começar a botar a baixo custo no mercado. E até pegar parte do que você já estaria pago e dar para algumas escolas, e isso começa a virar publicidade. Porque, Sim. Em geral, você não tem acesso àquele pessoal. E aí, quando você vai para um evento tipo Rio Comics, ou a Comic Con, ou até a Butantan, que foi em São Paulo, a pessoa já olha e fala, cara, eu conheço esse cara, eu conheço esse herói. E aí, em vez de ele passar ali, pô, esse não é o Naruto, esse não é o... Ele vai falar, cara, eu conheço isso aqui, pô, olha aqui, eu comprei outro, eu tenho outros aqui, é o número 2, pô, eu quero comprar. E aí você começa a ter um público que vai emergir já com aquela questão de, pô, eu conheço esse herói, eu conheço essa revista, eu conheço esse autor, que pode, inclusive, se tornar um espelho, né? Fala, pô, se ele pode, eu posso fazer também. E isso já gera uma microindústria dentro do bairro do cara. Imagina um moleque fazendo uma revistinha lá, um fanzininho, vendendo por R$1 para os amiguinhos. É um micromercado, cara. É assim que começa, né, cara? É assim que começa. Assim, a gente tá falando, a gente até agora falou muito business, né, cara? Isso que eu acho interessante. Faz parte do negócio. Mas é exatamente isso que está faltando a gente, cara. Você está trazendo o business pelo um outro lado, pelo lado da galera que está aí, que está na guerra. Essa integração, eu acho que é, como eu te falei, o teu papel temos audiência de Buenos Aires, hein? Temos aqui pessoas de Buenos Aires assistindo. Vânia, França. Legal. Beijo, Vaninha. Pô, galera, curte o canal aí. A gente está sempre trazendo artistas que a galera conhece, galera que possa agregar valor aí pra gente. E, Valu, uma coisa que eu queria, assim, primeiramente, até desde a nossa primeira live lá com o Eberton, lá em abril, uma coisa que a gente precisa muito destacar e te parabenizar foi justamente esse espaço que você trouxe na Bienal, não sozinho, como você falou, mas foi uma coisa realmente maravilhosa, foi super bacana. A gente teve uma porrada de artista foda lá, não só nos quadrinhos, mas também você ainda conseguiu botar os shows lá. E foi, pô, nossa, cara, foi muito legal ter tido a oportunidade de ver esse trabalho acontecer. Agora, você chegou a ver a Priscila da TV Colosso? Não foi no dia. Cara, eu roubei a audiência do Maurício, cara. Ai, cara, foi muito louco. Porque ela tava se trocando,
naquele mezanino que tem, Aham, ali enorme, que tem aquele paredão de vidro. Na frente tinha o stand, que era maravilhoso, do Maurício de Souza. sim. E no dia que ela ia se apresentar, ele estava fazendo tarde de autógrafo. Então estava lotado, tinha assim, multidões. Maurício, Maurício! Até eu queria estar lá. E Priscila aparece no vidro. Nossa, cara. O primeiro olha assim e fala: "Hã? É a Priscila!" Aí o primeiro já chamou a atenção de 10 que estavam em volta. A rapaziada deixou o Maurício de Souza sozinho, brother. Cara, E foi ver a Priscila. Literalmente, o Maurício ficou com a caneta na mão sozinho e o povo saiu caraca. correndo para ver a Priscila. Muito bom, muito Pô, bom. esse dia eu não tava. Eu não pude ir todos, porque na época tinha batido com também questão de trabalho e tudo mais. Pode crer. Mas uma coisa que eu queria é que você falasse um pouco, já que a gente falou que já tá vindo até os action figures, que agora, Tá na minha vendo, época era cara? Pô, deixa eu boneco. mandar um beijo pro meu primo aqui, que eu não vejo há 10 anos, cara. O Alexandre Piteles. Beijo, primão. Pô, a família toda tá aparecendo aqui. Como é que foi o projeto do Megasônicos, cara? Eu sei que ele começou de uma forma e foi ganhando outras formas. Então, Pois é, cara. Então, ele vinha antes da minha primeira série, cara. Ele era o projeto. Lembra que eu falei, eu comecei a puxar ponto, aí fui fazer na vizinha, eu falei, pô, na vizinha Spielberg. Antes de fazer o primeiro comercial, o primeiro teste foi o Megasônicos. Eram modelos que eu estava fazendo que, nossa, se você olhar, é o troço mais podre, tétrico, sem forma, e que a cada, logicamente, na época, eu achava maravilhoso, lindo. A cegueira de que ele está fazendo, né? E aí, velho, ele foi crescendo de um jeito que a história, logicamente, começava com uma pessoa normal, que era da minha experiência, né, que eu sou do quadrinho, aí também andava de skate, e aí era eu, urbano, o dito na época, tem até, se você procurar na internet, tem dos fóruns antigos, tal, seja Talk, fóruns internacionais, tem o dito com a calça no joelho, outra calça largona, tipo de tipo de hip hop e tal. E aí a história foi evoluindo até o momento em que apareceu um projeto de capacitação de populações de baixa renda, de vulnerabilidade, que o projeto era o seguinte: ensinar pessoas, tipo, você tem uma comunidade pesqueira, em vez de você deixar a pessoa vender o peixe, tem um esquema de ensinar a fazer conservas, e aí aquilo, em vez de eu vender o peixe, vendia a conserva, que era com muito mais valor. E esse projeto tinha 5 minutos. E era para fazer em conjunto com um parceiro de negócio na época. Só que eu fiz sozinho. E aí eu entendi que eu conseguia fazer 5 minutos sozinho. E aí o que eu pensei? Falei, pô, se eu faço 5 minutos sozinhos, a cada 2 meses eu tenho um episódio. Olha ele aí! A cada 2 meses eu tenho um episódio de um anime. E aí eu falei, pô, legal, eu consigo fazer então, trabalhar um mês com publicidade, para bancar o segundo mês, aí eu faço. Então a cada 8 meses eu teria um episódio. Esse era o meu projeto de longo prazo. Apareceu o Jaral, porque a pessoa tinha passado pelos... Deixa eu voltar um pouquinho, porque aí é muito legal para a pessoa entender que quando você faz o bem, sem olhar para quem você está fazendo bem, o mundo dá volta, né? O mundo é uma coisa absurda. Eu estava... acontece. Acontece. Eu estava num workshop de direito. Olha só que coisa louca, né? A pessoa que vai para tudo quanto é lugar. Estudando sobre direitos autorais. E ali tinha uma pessoa que era do interiorzão do Rio de Janeiro, que ele tinha um projeto de circo itinerante. Era muito pequenininho, uma cidade bem pobre mesmo, assim. E aí, um dia, assim, trocamos cartões, né? Deu o meu para ele, deu o meu para mim. Um dia, o cara me manda uma mensagem e falou, pô, eu queria um projeto, pô, só tenho R$ 100 para poder fazer esse negócio, que era uma tenda de um circo. Eu faço isso em 3 cliques. A coisa mais bizarra da vida, eu consigo fazer muito rápido. Eu falei, não, velho, pô, você tá não guarda, eu sei que você vai fazer bom uso desse dinheiro, fiz o projeto, ficou bonitinho, mandei para ele as vistas todas que ele precisava, morreu. Papo de 4 anos depois,
Me liga Marco Teixeira, um gaúcho, dizendo: olha só, eu passei por todas as empresas de animação do Rio de Janeiro e ninguém quis nem me receber. Fulano me disse que existia uma pessoa chamada Valu que era louco o suficiente para me dar 1 minuto da atenção dele. E eu tô te ligando. E aí ele falou de quem era. Eu falei: pô, a pessoa realmente existe. Pô, vem tomar um café comigo. E ele olhou assim e falou: uai, mas fácil assim? Eu falei: pô, o máximo vai acontecer, se você for um cara escroto, babaca, ou ladrão, ou assassino, eu te cobri de porrada, você tá na minha casa, eu posso até te matar, pô, legítima defesa, tranquilo. Aí ele meio que riu, meio se assustou, assim, e veio, né? Me escritou assim, foi na minha casa. E aí ele veio e falou: cara, eu passei por todos os estúdios do Rio de Janeiro, eu tenho um projeto baseado num livro do You Understand, e eu queria transformar isso em desenho animado. Aí eu olhei o livro, era muito ruim, era feito com desenho de criança, ele pegou um grupo lá do Rio Grande do Sul e desenhou, assim, era muito ruim. Aí eu falei: pô, bacana, eu acho legal. E aí ele falou do projeto social que eu queria já fazer por conta do meu colégio de 4ª a 8ª série, que era uma coisa maravilhosa, cara. Era que eu estudei no colégio que eu aprendi francês, eu fiz teatro, pô, eu estudei inglês, assim, era um colégio bacana, era público, mas era, assim, muito bacana. E eu queria sempre fazer uma coisa que trouxesse de volta, assim, tudo que eu aprendi para levar para o pessoal de hoje de lá. E ele veio junto com esse projeto fazer não era na minha escola, mas era num centro correcional em São Gonçalo. Eu falei: cara, eu até não estou interessado em fazer o desenho animado, não, mas o projeto de ensinar para essas pessoas, ter um esquema de trazer pessoas de volta para a sociabilidade, eu acho bacana. Até porque o projeto tinha os internos, só que era aberto para as pessoas do entorno poderem vir. Eu falei: bacana, vamos nessa aí. E por acaso lá, o resto seria o plush, né? O desenho animado seria o plush. E aí ele viu o Megastone e falou: pô, não, queria nessa pegada aqui, ia ser bacana. Eu falei: pô, legal, vamos fazer. E virou o Jaral. Ou seja, negócio que, assim, era um cartão para fazer um negócio. Ah, a Ana Nogueira também aqui, pô, lindona, que fizemos projetos juntos aqui. Era um negócio de entregar um cartão para um cara que precisava de uma tendinha de circo, que virou uma série de desenho animado. E aí passou o Jaral, bacana. E eu falei: a hora de trazer os filhos de volta, né? Só que no que eu trouxe o filho de volta, tinha passado aquele esquema que eu falei para você de olhar o mercado, ver como é que funciona o mercado, a televisão não te dá esse retorno todo. E aí eu parei para fazer uma conta que era muito legal. Imagina que você está na Cartoon Network, por exemplo. Megastone que está na Cartoon Network. E aí eu peguei a audiência da Cartoon Network e fui dar uma olhada. Eu não lembro quais são os números exatos, mas não era uma coisa absurda. Porque se você pegar as pessoas no Brasil que têm TV fechada, mesmo as que têm o Gatnet, imagina que o Brasil é isso, você passa para isso. Tá? Esse é o tanto daqui para cá que você tem de audiência de TV fechada. Da TV fechada, quem vê a TV infantil é isso. Se já reduz pra caramba. E desse povo que está aqui, em 24 horas, na verdade são 12 horas que repete a mesma programação na virada da noite, tirando o tsunami que tinha na época, que agora não tem mais, são 90% de coisas da Cartoon Network. Então, desse passou para esse, passou para esse, passou para esse, que passa para 12, no caso 24, porque são meia hora só. 24 avos de possibilidade da pessoa me ver, e isso em 1 ou 2 vezes por semana. E aí eu falei: eu vou trabalhar 1 ou 2 anos para poder essa quantidade de pessoas me ver. Junto com isso vem a chegada do YouTube, onde, bacana, se você colocar um vídeo lá, você tem um canal no YouTube, você sabe disso. Assim, para achar o teu vídeo, não é que todo mundo vai achar e você vai virar um puta master do universo. O modelo de negócio não funciona assim. Porém, se você trabalha como aquela explicação do terreno vazio, e você tem o terreno vazio, você bota um prédio de cima, aluga os apartamentos, você começa a ganhar dinheiro com a publicidade. E aí o negócio vira. E eu tinha um produto, que eu tinha um quadrinho. O desenho animado podia vender o quadrinho. E essa foi a minha estratégia. Eu falei: cara, então eu vou trabalhar com várias mídias diferentes. O Jaral vai ficar na televisão, as Aventuras de Potinha da Luz vai ser representada como é hoje em dia
por uma empresa de Los Angeles. Ele cuida lá e faz o que tem que acontecer na parte dos Estados Unidos e parte da Europa. E eu pego a outra parte da Europa e tem uma empresa que trabalha a parte de aplicativos e canais OTT, tipo NetNow, Oi TV, esse tipo de coisa, para as aberturas de Poti e também para o geral. E o Megasonics, eu falei, vai ser meu case de internet, vou testar ele na internet. Só que na época eu não tinha expertise que eu tenho hoje. Eu botei o desenho animado ali, pô, sensacional, eu falei, a internet vai me achar. E não achou. E não achou. Aí eu falei, pô, legal, vamos desconstruir esse negócio todo. Os anos passaram, e aí eu virei consultor de algumas empresas, algumas bandas, inclusive, para assuntos de internet, porque assim, a gente vem capinando e aprendendo algumas coisas. Aí eu cheguei no ponto que a banda Lusitanos, que é uma das clientes que já está há 2 anos comigo, eu faço algumas consultorias e faço também os videoclipes para eles. A gente conseguiu passar de 4 milhões de visualizações do produto Lusitanos em menos de 2 anos. Aí eu falei, pô, quanto é que dá a minha audiência do Cartoon Network? E não dá os 4 milhões. Que legal! E aí a gente faz a engenharia reversa e começa a brincar de outras coisas. E tem uma coisa que é muito legal, que é, na TV Brasil, quando a pessoa viu o Geral, ela viu o programa da TV Brasil, que por acaso era o Geral. E gostou, vou ver de novo na semana que vem também, só que não era o produto do valor. Ela não sabe que foi eu que fiz, ou você não sabe quem é que faz os animes que você gosta, a gente sabe que é a DC que fez, mas qual a empresa que fez? Quem animou? A gente não sabe. Então, se você está na Cartoon Network, você é um desenho da Cartoon Network. Irmão do Jorel, que é dos amigos meus, do Copa Studio, é da Cartoon Network, não é do Copa Studio. Verdade. Nem faz ideia de quem é o Copa Studio. E aí eu falei, cara, isso é ruim, porque assim, eu tenho depois o Poti. Eu tenho que trabalhar do zero, vender para alguém, para esse alguém ter a marca e mostrar para alguém que não vai saber que foi eu que fiz. Eu falei, isso não é maneiro, isso não é legal. E aí eu criei o Valor TV, que é um canal específico, assistam lá, com as minhas séries. Porque assim, deixei lá e fui entender no mercado. Como é que eu ganho dinheiro com isso, como é que eu chamo mais pessoas para ali, como é que eu trabalho com marcas. E aí vem... Cadê os filhos? Isso aqui. Botamos aqui Megasônicos. Só que Megasônicos, inicialmente, tinha a publicidade do meu próprio estúdio. Né? Um curso de animação que o meu estúdio tem e tal, esse negócio todo. E aí chegou um determinado momento que a publicidade virou dos parceiros de negócio. Ou seja, os parceiros de negócios fazem comigo, eu sou publicitário, né? Então isso ajuda pra caramba. Um tipo de... Voltamos a ligar os pontos. Um tipo de publicidade que todo mundo ganha. Eu ganho porque eles me pagam, isso é o passo 1, como se fosse uma publicidade normal. Porém, como ele é um parceiro de negócio, ao produzir, eu estou passando no meu canal. Ou seja, as pessoas que estão no meu canal já viram automaticamente pessoas que conhecem o produto. E esse produto, inclusive, foi feito para a Bienal. Então, assim, o cara tinha... Aquele show que tinha lá é da banda Lusitanos. O cara tinha um show, ele tinha uma semana inteira com os videoclipes que eu produzi, passando na televisão, aquela televisão enorme, linda e maravilhosa, de 8K que a gente botou lá. E no final tinha o show da banda e as pessoas que compravam levavam a banda que estava passando e fizeram o show para casa, valor agregado. Então, assim, a gente começa a brincar de outros tipos de modelo de negócio. O desenho animado retroalimenta o quadrinho, que retroalimenta possibilidades de modelos de negócio com parceiros de negócio em publicidade, que retroalimenta campanhas publicitárias que todo mundo acaba ganhando. E é um papo que, inclusive, com o Canito Moda Nerd, a gente estava conversando antes de ontem. Como a gente começa a agregar valor para outras pessoas, mesmo que isso seja de forma monetária, mas que, em vez de eu perder esse espaço publicitário para Tilibra, para Avon, para Delore,
eu vou vender para as pessoas que, putz, sei lá, vou vender espaço para Curumim. Eu sei que Curumim tem um tipo de publicidade ou um tipo de conteúdo que, para mim, é bacana. Para mim é caro. Eu quero que a Curumim suba, porque eu subo junto e vai levar o Canicos, que vai levar o Lusitanos, que vai levar o fulano que está... Vira uma cadeia de negócios que todo mundo meio que se levanta e todo mundo está meio que rebatendo do outro, de alguma forma. O Curumim, pô, tá aqui, que pô, o Lusitanos fala dele, que o Canicos fala aqui, que fala do fulano. Ou seja, não é o dinheiro pelo produto, é o dinheiro pelo valor. Sim. E aí vira um baita modelo de negócio. E eu só poderia fazer isso se o meu produto não tivesse na Cartoon Network. E ó, o Canicos está dizendo aqui, já virei fã do Aí, Curumim. valeu, né, Canicos? Ó. Valeu, obrigado. E foi nessa onda que o Megasonic se tornou, cara. E aí o que eu estou fazendo agora? Ano passado, a minha empresa virou um selo editorial de verdade, que até então era só independente, e eu entendi o mercado, né, tanto quanto eu podia entender, desde 2016, indo para todos os eventos. Aí eu falei, legal, vamos brincar agora de verdade. Me tornei um selo editorial. Aí o primeiro lançamento do selo editorial foi As Aventuras de Potinho da Luz, que aí vem cheio de coisinhas bonitinhas, ISBN, que internacionalmente a gente consegue vender. Ele tem uma vantagem, que ele vai viajar agora para os Estados Unidos, por conta da distribuição do desenho animado que está sendo feito pela empresa de lá, de Los Angeles. E aí o próximo, dentro do reboot, vai ser o Megasonic, que eu estou rebutando. Ele vai se tornar um volume agora maior, em vez de ser 3 separados aqui, o primeiro e o segundo sempre foi digital. E aí vai ter um lombada quadrada, bonitão, que vai ser o segundo de verdade do selo Valor Comics. Aê. E vai sair daqui a um mêsinho, cara. Daqui a um mêsinho já vai rolar esse volume 1 do Megasonic. E a ideia é que tenha 2 tipos de produtos. Um que seja tipo novelinha, que as pessoas vão comprar ou online ou comprar tiragenzinhas pequenas. E passado assim um tempo, eu vou começar a trazer os taco-bons, que são as compilações para trazer para um lombadinha bonitinho, para você botar na estante, para ser colecionável. E aí, a partir do volume 5, o Megasonic vai começar a viajar fisicamente para outros países. Porque digitalmente ele vai começar a partir de agora. Com o lançamento do volume 1, o reboot do volume 1, ele vai sair em português e a parte digital vai sair em inglês. Ele vai sair capitularmente no Tapas e vai sair capitularmente no Webtoons. E aí vai começar a rodar, vai pegar o mercado internacional. E aí, com isso, eu aumento o fanbase, retroalimento a empresa, e aí eu começo a brincar de, em vez de só ir para vender animação, agora eu vendo animação e vendo também a parte de editora. Sim, pô, maneiro. Muito legal, cara. Cara, tive que no maneiro. meio do caminho o Pedra Rara, que foi uma coprodução com a Capa Comics, que é maravilhoso, inclusive. Pô, saudoso Carpalhal. Pô. E o próximo, vamos fazer um spoiler? Uma boneca aqui. Bora, manda E o bala próximo lançamento, não sei se está enquadrável aí, vai ser esse aqui, ó. O Quest Sabe. Que já está em pré-produção. Temos aqui, isso aqui é só o calhamaçozinho de coisas acontecendo aqui. Que maneiro, hein, cara? E esse já vai sair dentro dessa mesma filosofia, com parceiros dentro dessa roda do bem, com publicação nacional e internacional. Sempre vai sair em pelo menos 2 idiomas, português e inglês. E eu estou estudando aí no mercado hispânico, que eu quero saber qual é a capilaridade dele que eu posso atingir. Eu tenho uma feira de negócios que eu não fui ainda, mas os parceiros de lá, as pessoas que fazem, são meus amigos, que é no México, que tem Ixart, depois quem quiser procurar, que é a feira de audiovisual e quadrinho. E talvez, assim, eu dei uma passada por lá para entender qual que é o mercado latino-americano, que eu não sei como é que é a distribuição nesse esquema. Se o mercado existe, aí eu vou começar a estudar, talvez o mercado hispânico também entre dentro dessa brincadeirinha aí marota. Cara, que maneiro. Porra, bicho, é muita coisa, né? É muita coisa. E agora deixa eu te falar uma coisa, você está falando que já está vindo aí, ou seja, mesmo que a gente ainda esteja enfrentando essa loucura, a galera vai conseguir
ter acesso ao material vindouro. Exatamente. Isso Porque é assim, o importante mundo pra não vai caramba. parar, né, brother? Sim, o mundo ele vai ter que se adaptar. Ele vai ter que se Exatamente. adaptar, inclusive, muito rápido, porque ele não vai mudar para amanhã, não. Temos. Olha só aqui, minha Aí, tia tá ó, falando, tô aqui em Buenos Aires para ajudar. show Boa. de bola, hein? Tá vendo? Inclusive, Buenos Aires foi o primeiro mercado internacional que eu fui, cara. Em 2009, era finalzinho de 2009 para 2010, eu fui para o mercado chamado Expo Tunes, que é um mercado literalmente de audiovisual, de publicações, e eu fui para ver, eu fui para entender o mercado, assim, um funcionário meu ia, eu tava, né, várias coisas na cabeça, eu tô olhando assim, eu falei, esse negócio de Expo Tunes aí, ele, pô, vamos! Eu falei, que mané, vamos? Eu vou para Argentina, nunca tinha saído do Brasil. Ele, não, que maneiro, aí eu fui no site, fui entender qual que é, eu não tinha nem passaporte. Eu falei, brother, será que vamos? Né? Aquela mosquinha que fica zoando a tua cabeça o tempo todo. Eu falei, vamos tirar o passaporte, vamos vendo, vamos vendo. E aí tira o passaporte, e aí, pô, eu perdi um tempo da feira de negócio, né? Da rodada de negócio em si. Mas eu falei, pô, vamos nesse negócio aí, né? Vamos embora. Aí tirei o passaporte e fui, nem precisava, só precisava da carteira de identidade, mas não Cada sabia. identidade, né? Aí chegou lá, putz, Buenos Aires. Eu falei, cara, eu tô em outro país, brother. Eu tô em outro país, que parada maneira, que coisa legal, assim. E aí eu comecei, aquela coisa que quando você começa a ver, você não consegue desver, né? Primeiro, eu já participava de feiras de negócio aqui no Brasil, só que lá foi diferente. Eu consegui fazer workshop, por exemplo, com um cara que fez o Como Treinar Seu Dragão. Eu falei, pô, produção, cara. Eu fui estudar produção com um cara que fez um filme de Hollywood. E aí eu falei, pô, eu acho que eu gosto disso. Aí você vai trabalhar com pessoas que estão fazendo também a mesma coisa que você está querendo fazer no Brasil, só que com dinheiro diferente. A gente não conversava com as limitações que o Brasil tinha, assim, todos os papos era outro patamar de conversa. Aí, tipo, sabe aquela coisa do $1 million, tudo $1 million. Aí tu fala, pô, eu quero $1 million também nesse negócio, me dá esse $1 million. E eu fui entender que a gente trabalha com migalha, cara. É que o mercado mundial, ele existe, ele é uma coisa que acontece e que a gente só pega a rebarba. Que a gente chega aqui e te vê, ou sei lá, vamos ver um filme da DC chegando aqui. Pô, isso é nada, ele já custou 200 e não sei quantos milhões de dólares de produção, mais 200 de marketing. O outro já custou, e aqui a gente faz filme de 1 milhão. A gente não vai bater de frente, a gente não consegue bater de frente. Porém, se você começa a pensar no mercado global, mesmo sendo produzido localmente, a história é outra. É o Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, o cara morreu há sei lá quantos anos. Eu estudei roteiro com a roteirista do estúdio Hanna-Barbera. Caralho. Sério, estudei mesmo. E aí, cara, assim, você começa a entender, tá bom, o cara já morreu, mas o bagulho tá dando dinheiro até agora. Porque o produto foi feito, o produto foi exportado, dublado, bacana, viajou, e aí vira produto recorrente, vira ganho recorrente. E é isso que o Brasil ainda não pegou esse timing. Ele não entendeu qual é essa dinâmica. A dinâmica é propriedade intelectual, espalha para qualquer coisa. Aí é caderno, e é bloquinho, e é desenho para colorir, e é bonequinho de passatempo, e é boneco de colecionar, e é filme que vem, e é animação que vem. E aí quando você começa a fazer isso em profusão, você começa a ficar bom nisso, né? E você começa a se retroalimentar. E chega uma hora que você, putz, todo mundo entende. O cara que é investidor já entende que ele vai separar uma verba de sei lá quanto para poder investir nos seus projetos, ele vai ter o retorno. Por exemplo, quando qualquer filme que saía da DreamWorks, o McDonald's já fazia o bonequinho da DreamWorks. Era antes do filme. O filme nem chegou aqui, já tinha o McDonald's feliz, o bonequinho do Shrek, tinha, pô, Já sei era lá, spoiler, né? já era spoiler. Porque para eles fazia sentido, porque, putz, ele vai trazer o público, vai agregar valor. É muito barato fazer esse licenciamento, mas a quantidade de coisa que eu vou vender é muito bacana, faz sentido. E é uma cadeia que vai se entrelaçando, que quando você começa a ter os parceiros certos,
todo mundo cresce, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo, pô, espera o próximo. A pergunta nunca é, pô, será que eu vou dar esse dinheiro pro cara? A pergunta é, quando é que você vai fazer o próximo bagulhinho aí? Quando é que sai outro negocinho que a gente quer também, botar esse dinheirinho na sua mão? Porque sabe que o retorno vai ser proporcional. Imagina que eu tenho 1 milhão de inscritos agora no meu canal. Temos agora 12 mil. Agora imagina 1 milhão de pessoas trabalhando com a margem de publicidade geralmente dá de 5% de 1 milhão. Eu nem sei quanto é que é 5% de 1 milhão, mas faz a conta aí. Eu tenho 1 milhão de pessoas, 5% de pessoas compram camisas com Caníbals. Ele tá rico. Ele tá rico, brother. Aí imagina que, pô, o pessoal da box lá de Juiz de Fora, 3% das pessoas desse 1 milhão comprem um bonequinho do Mega Sonics. Ele já fechou o mês. E aí você começa a trazer o que foi perguntado inicialmente. Essa volta inteira foi para responder essa pergunta. A gente precisa começar a ligar pontos. A entender que o mercado ele não é o produtor. Isso aqui é muito legal. Mas isso aqui é uma das coisas, é um dos pontos. Eu vou ter que ter isso aqui, eu vou ter que ter pessoas que são como você, formadores de opinião, canal de mídia, que vão dar publicidade a esse produto. Eu vou ter que ter uma pessoa como a Caníbals Esponja Nerd que vai ter a camisa para vender para as crianças que queiram. Aí essa camisa vai começar a dar publicidade e quando bater no seu canal, você vai, ih, o Curumim tá passando o Potia. Aí, pô, vou ver o Curumim. Aí te levanta a sua audiência, você começa a ter espaço publicitário ali, pode inclusive ser a Caníbals, que é minha parceira, e se torna sua parceira. E aí a roda começa a girar. Aí a criança vê, se acostuma, aí o adulto, essa criança vira um adulto, vai mostrar pro filho, e aí você começa a ter o que é a indústria do Maurício de Souza. Ele não começou ontem. Na minha infância eu já via Maurício de Souza. E aí você cresce, pô, você mostra pro seu filho, aí transforma na Mônica Jovem, a Mônica Jovem vira a Graphic Novel da Maurício de Souza, isso vira laço do filme, e aí todo mundo consome a roda inteira, né? Ele entendeu, ele ligou os pontos, malandramente. O Zé não conseguiu. Eu acho que a pegada dos dois, apesar de... Aí, ó, já te arrumei um parceiro, hein? Canicos aqui dizendo, vamos conversar, Curumim. Após a live, já tô mandando um aviãozinho aí pra Canicos, hein? Mas é interessante, cara, como tu coloca, porque realmente eu acho que o Maurício ele teve uma sacada antes de muita gente. Porque se você pegar a geração dele, cara, de cartunistas e desenhistas e tudo mais, cara, só tinha monstro, brother. E pessoas que eram melhores do que ele, né? E alguns que você vê que estagnaram num determinado ponto, outros seguiram tiveram uma outra pegada. Porque, por exemplo, uma história da Mônica, você compra para o seu filho quando está passando na banca para ler, para dar para ele se distrair. Mas uma história, por exemplo, do Menino Maluquinho, você vai ter como um trabalho de português na escola. Entendeu? Não, são obras maravilhosas, pelo amor de Deus, são referências. Mas cada um, né? Exatamente. Cada um no seu lugar, né? Agora você vê minha filha hoje com 4 anos, ela vê um gibi da Mônica, ela viu a Mônica Toy, e ela conseguiu identificar, por exemplo, no filme, no cartaz do filme, que era o filme da Mônica, e você não está tratando de um personagem mais desenhado. Para você ver como é que aquilo tem A iconografia transfere de uma mídia para outra, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer o Maurício lá na Bienal, cara. Puta, foi... Até arrepia. Cara. Eu dei um autógrafo pra ele, cara, sem perceber. Depois que eu me toquei, eu falei... A gente estava na Bienal Sucesso Agora anterior, a gente estava na mesma sala VIP, e aí eu estava com o Ota, uma galerinha conversando, e aí ele veio conversar com o Ota, que é amigo dele de infância. O Ota está muito mais acabado do que ele deu uns esporros no Ota e tal. E aí começamos a conversar, pô, Maurício, gosto de você pra caramba, também sou quadrinista, faço desenho animado. Ele, pô, desenho animado, que legal. Ele super receptivo. E aí eu tinha uma revista na mochila, toma aqui, cara. E automaticamente eu mandei, pro meu amigo Maurício de Souza, um beijo, um abraço megasônicos e tal. Fiz um desenho,
Mandei pra ele. Caraca, maluco, dá pra qualquer um nome, meu irmão. Aí depois que eu fui me atentar, eu falei, que isso, eu dei um tal Maurício de Souza, maluco. Cara, que maneiro. Muito bom, muito bom. É Muito demais, bom. velho. Muito legal. Pô, E ele é muito muito. bom. Aí eu fiquei de olho pra saber se ele não ia jogar fora. E aí Ah, ele ainda andou tem assim, a essa, né? Bienal inteira, é claro. Tem um segurança que fica com ele, né? Um cara que fica ajudando, que já é um senhor. E aí o cara foi carregando o tempo todo a paradinha na Guardou. mão. Guardou. Eu fui olhando, fiquei só olhando Legal. assim. Eu falei, a lixeira tá passando ali, quero ver. Se sumir da mão dele, eu vou ficar puto. Não, ele mandando bonitinho. Ele Guardou. é super atencioso também, não tem, cara. Muita coisa, muita coisa. Mestre, olha só, a gente está fechando a nossa segunda hora, hoje a gente vai ficando por aqui. Esse relógio tá errado, rapaz. Isso Também não pode acho, estar cara. acontecendo. Eu também acho que, pô, a gente, cara, aquilo que eu falo, uma live de 2 horas contigo não é nada, cara. É 5 minutos. Pô, é muito bom, cara. Muito Mas bom. é bom que a gente vai ter outros encontros, então. Vamos sim, Pô, tem mais demorou. coisa pra contar ainda, cara. Então, demorou. A gente vai fazer uma nova live. Ah, Vamos fazer. eu vou testar também aqui uma nova forma de transmissão, não só pelo Insta, mas também pelo Face. Ver se a gente Que consegue maneiro. integrar isso. Eu já recebi a Pô, faz informação. tem umas coisas que dá pra fazer, cara. Tem um plugin que ele foi feito por um pessoal que faz live evangélica. É um plugin nacional Eu vou que dar uma você olhada consegue nele. fazer, eu acho que em até 3 lugares, eu acho, se não me engano. Maneiro. Aí a gente. E o Júlio tá aqui falando, Ó, vamos ter que ir até o apareceu o amanhecer. timer. Apareceu o maldito timer aqui, 25 segundos. Então, galera, eu queria agradecer a todo mundo. Valu, muito obrigado pela Pô, tamo junto, disponibilidade. cara. Cara, galera, curta o canal aí, entra no canal. YouTube tá lá a partir de segunda ou terça-feira. Valu, manda seu abraço aí, meu irmão. Pô, agradecer pra todo mundo que veio. Pô, tem uma galera que eu convoquei ali, que já é do canal, já são amiguinhos. E quem não me conhece,